Se inicia com os nossos personagens principais aqui no bar da Io, que é interpretada pela Jane. Ela é uma veterana do Mil e seus amigos, dona do bar ali onde está acontecendo um evento onde as pessoas vão usar pulseiras coloridas que indicam qual é o seu status de relacionamento. Mil, que é interpretado pelo Book Brasil, explica pra gente na visão dele qual é a sua função em um bar. A dele, Brasil, é guardião da mesa. Que pelo próprio Book falou do Mil, gente, mas o que a gente pôde ver nesse episódio e nos trailers de Only Friends, o Mil me parece ser uma pessoa sincera, emocionada, que se preocupa e faz de tudo para ajudar os amigos dele, que não leva desaforo, que parece ser rancoroso, que é introvertido, bastante inteligente, ele é o aluno de destaque ali do curso dele e também concentrado. O Ray tem um crush no Mil. Enquanto ele leva o Ray embora, ele acaba esbarrando no Top, o maioral, interpretado de um jeito enigmático e sedutor pelo Furcy. E o Top, meus amores, vocês associaram a palavra aí, Top, ativo, semi, né? Acredito que vocês fizeram essa associação também. Ele imediatamente começa a dar em cima do Mil. O que eu não julgo, gente, é só olhar para o Mil, o Book no auge da beleza nesse episódio. Instantaneamente, o Ray fica com ciúmes e fala para o Top que ele não permite que ele dê em cima do seu amigo. Top me pareceu ser aquele bad boy galanteador, rico e competitivo que se atrai e gosta de um bom desafio. Resolvedor de problemas, todos caem por ele, todos são loucos por ele. Um grande de um narcisista mentiroso, dono de um corpo sexy e um sorriso bastante ambíguo. E por último, mas não menos importante, a gente é apresentado ao Boston Brasil, o caçador, interpretado de um jeito muito bom pelo Neo. Estava quase conseguindo uma homenagem aqui, mas a Shell acaba interrompendo. Aparentemente o Boston costuma se atrair mais aí por pessoas comprometidas. Boston, gente, eu vou chamar ele de Boston, não vou chamar ele de Tom e nem de Boston. Vocês que lutem, é um provocador do caos, do desastre, sedutor, flertador, selvagem, transudo, divertido e que já nesse episódio me conquistou completamente. Ele já é o meu personagem preferido dessa série. E aí na hora que eles estão indo embora ali, gente, o Boston reclama com a Shell, falando que ele estava quase arranjando um caso de uma noite para o Mil. A Shell fala que o Boston não estava fazendo isso para o Mil, para ele mesmo. O Mil até fala para o Boston não usar a virgindade dele como desculpa, né? O Mil é o virgem do cabaré. E fala para o Boston deixar sua virgindade em paz e o Ray vomita muito aqui. E o Boston, Ray e Shell Brasil vão se juntar ali para fazer o seu projeto de graduação e eles irão utilizar uma antiga residência do pai do Ray, transformar ela em um hostel, né, que será gerenciado por eles. O professor fala que se eles não obtiverem a nota máxima, eles vão deixar de ser alunos de destaque. Vai precisar de uma reforma nesse hostel, né? Então eles pedem para o Boston tentar arranjar um designer. Boston fala que sim, que ele sabe de alguém, e esse designer, Brasil, é justamente o Top. Na hora que a Shell foi arrastando o Boston ali, ele acabou quebrando o seu celular, né? Então ele vai numa loja ali para consertar o seu celular. É onde o seu caminho se cruza com o Nick, interpretado pelo Mark, que pareceu ser alguém sincero, delicado, apaixonado, amigável, fofo e adorável, que é provocador com a pessoa que ele está interessado. Desde o primeiro momento que eles olharam um para o outro, gente, os flertes começaram a comer solto. Inclusive, o Boston dá uma bela de uma olhadela no Nick antes de sair, os seus olhos indicando, mas eu muito vou comer esse aqui. Boston apresenta o Top para o cabaré. O Top está interessado no Mil, eles começam a beber alguns drinks ali e conversar, mas o Top se aproxima do Mil, mais irritado o Ray fica, consequentemente mais ele bebe também. E quando o Ray bebe, gente, ele é aquele típico de bêbado chato e dramático, né? E ele sai andando puto da mesa aqui, especificamente irritado com o Boston, que fala por que ele não namora o Mil logo. Top e Boston sai pra pegar bebidas, gente, e a Shell fala para o Mil se jogar logo em cima do Top. É um cara gostoso, alto e rico, tradução. A Shell tá falando pro Mil se lambuzar nele aí. O Top pede para o Boston ajudar ele com o Mil, juntar os dois. E o Boston fala que o Mil é um doce virgem, não é um cara feroz como o Top gosta. O Top fala que tá cansado desse tipo de homem e que ele quer experimentar algo novo. O Boston fala que vai juntar eles, mas que ele acha que o Mil não está interessado no Top. O Boston rapidamente encontra um dos seus contatinhos, que é interpretado pelo Drake. Os dois vão pra casa fazer algumas travessuras gostosas, digamos assim. Eles estão comendo bundas, né? Tá transando aqui com o seu contatinho. Neo e Drake tiveram química assim e entregaram uma NC de milhões. E a montagem que o Jojo coloca aqui foi ótima, né, gente? Ele alterna entre o Boston fudendo o contatinho
jatinho dele, e o Nick na famosa punhetinha enquanto ele fica olhando uma foto do Boston. E aí, meus amores, Boston vai buscar o seu celular ali na loja onde o Nick trabalha, né? E o Nick propositalmente deixou uma foto ali no celular do Boston, onde ele estava sem camisa, expondo totalmente que ele também quer o Boston. Honestamente, a foto não estava muito boa, isso definitivamente não é o melhor ângulo do Mark. Ela me arrancou uma gargalhada sincera, gente, mas deu muito certo e bota certo nisso. Eles seduzem um ao outro, o Nick leva o Boston para um canto mais privado ali e beija ele com força. Notaram que esse povo animado de Only Friends gosta de usar uma língua? O Nick apaga as luzes ali devido às câmeras de segurança, mas o Jojo faz questão de deixar a cena bem iluminada e a gente conseguir ver esses beijões violentos que acontecem entre eles, né, gente? As respirações entrecortadas, os gemidos ásperos, Neo e Mark entregando tudo. Quem manda a língua de quem falou que esses dois não iam funcionar, que eles não iam ter química, gente? Eles tiveram muita química nesse episódio, sim. E a agarração continua quente, do jeito que o Brasil ama, enquanto o Nick serpenteia sua mão pela calça do Boston e começa a masturbar ele enquanto eles se beijam violentamente. Os dias vão se passando e o trabalho no hostel vai prosseguindo. No banheiro do bar, gente, o Top fala para o Boston que ele acha o Mil interessante, que ele quer namorar ele. O Boston acha difícil de acreditar isso, ele fala que ele e o Top são iguais. Ele até fala que se o Top quiser comer o Mil logo pra ele comer e não ficar brincando aí com o coração do Mil, que ele sente pena do amigo dele. O Top fala se o Boston tá preocupado com seu amigo ou está com ciúme. Pra ele e o Boston, uma rodada foi o suficiente se o Boston quer mais dele, gente. A forma que ele pergunta se o Boston quer mais dele, Top deixa claro para o Boston que ele sempre consegue o que ele quer. E aí, gente, ele simplesmente sobe no palco, pega o microfone e pede o Mil em namoro na frente do bar inteiro. O próprio Mil comenta que ele sempre foi o guardião da mesa e que agora alguém pediu ele em namoro na frente do bar inteiro. A gente vê ele sorrindo aqui. O golpe tá aí, cai quem quer. E eu confesso, gente, que eu cairia fácil, entendeu? Eu entendo completamente o Mil. Pra finalizar aqui a review, gente, vocês notaram a cara de bunda que o Boston e o Ray ficaram quando o Top pediu o Mil em namoro? Gente, memorável. O Mil aceita o pedido de namoro do Top de um jeito meio seco. O que o Top devia ter percebido, mas esse homem, sem perceber, está tornando o Mil cada vez mais a fraqueza dele. Pra mim, a Sheo, gente, a amiga do Mil, ela tá muito mais animada e muito mais feliz do que o próprio Mil. Ela grita isso pra gente, inclusive, né? Quanto ao Boston, ele fala que é melhor se divertir, pra que relacionamentos? Comenta que o Mil está sempre com a cabeça nas nuvens e ele deve ter gostado aí desse gesto do Top, né? Vai saber. Lá no prédio do Nick e do Sam, o Sam tá procurando um novo colega de quarto pra dividir as despesas ali e o Nick pergunta se o Sam deixaria ele morar com ele, né? O Sam provoca o Nick um pouquinho ali. A gente vê que os dois têm uma certa relação de amizade ali, né? E uma relação que eu acredito que vai fortalecer ainda mais agora que os dois vão começar a morar junto. E parece que eles vão estar na mão de dois cobrões, né, gente? Boston e o Boston tá pressionando o Nick debaixo de um quadro ali, onde a gente vê que tem um bode empalhado. Eles se beijam violentamente aqui, o Boston quase arranca o cabelo do Nick. E aqui é como se o Nick estivesse caindo nos abraços de um demônio. Notem como que a cena é cuidadosamente bem filmada para mostrar como se os chifres do bode estivessem no Boston e a outra estrutura ali como se o Nick estivesse se pegando com um demônio. O Boston arremessa o Nick na cama e fode ele com força e com talento. Descobre que o Boston gosta muito de fotografia, que ele é rico assim como o Ray, e o Boston explica para ele que ele só estuda administração porque foi um conselho que o pai dele deu a ele e que provavelmente o pai dele vai querer que ele assume os negócios da família depois que ele se formar. Porém, isso não tá exatamente nos planos dele, né, gente? Ele tá pensando em ser um fotógrafo. Depois da arte de namorar pelada, ele até pediu para tirar uma foto do Nick e quando o Nick recusou, o Boston quase expulsou ele, né, gente? Um babaca. O Nick acabou permitindo desde que o Boston prometa que essa foto vai ficar só pra ele. O Boston fala que ele só tira fotos dos seus favoritos e o Nick comenta com ele que ele trabalha ali na loja de conserto de celular e eletrodomésticos e tal, porque também é um negócio de família. O Nick estuda designer gráfico. Boston consegue aumentar a autoestima do Nick ali, fazer ele ser mais confiante com a sua aparência e fala para o Nick que ele devia estar feliz por ele ser o preferido do Boston. Na próxima cena a gente vê eles ali se divertindo em um esporte juntos. A Sheo tá com a namoradinha dela, né? E ela acaba torcendo o tornozelo ali. O Ray tenta ajudar, mas ele mais atrapalha que ajuda. E o Top ajuda a Sheo ali. Eu achei a Sheo e aí
pro Bem Fofinhas. O Mil fala que o Top não é o seu namorado, que eles concordaram em começar do zero. Ou seja, o que o Top fez não foi traição, né, gente? Ele não está namorando o Mil. Porém, foi uma traição por parte do Boston, né, gente? Que é amigo do Mil já tem muito tempo. Explica que ele tem a sua lista de requisitos. Top conseguiu cumprir uma delas, que é que ele se dá bem com seus amigos, né? E bota bem nisso, riu. Sim, gente, eu ri aqui. Mas quem ri por último, ri melhor, certo, Mil? O nosso futuro diabinho. A cara de desgosto que o Ray faz aqui, que ele não consegue disfarçar ao ver o pessoal falando do Top, gente, maravilhoso. O Boston vai até o vestiário, tira o short dele ali. Reparem que ele não faz movimento de chutar o short pra longe, né? Isso é um detalhe importante, então guardem isso por enquanto. Ele vai até o chuveiro onde o Top está e ele comenta que no passado, quando eles estavam ali numa cabine fotográfica, as coisas esquentaram muito entre eles, né? Eles se pegaram localmente, inclusive, gente. Cada beijão delicioso que aconteceu entre eles, né? O Boston se enfia no chuveiro com o Top, fala pra ele que ele quer de novo, ele começa a bombear aí a anaconda do Top enquanto devora o pescoço dele, enfatiza para o Top que eles já viram cada parte do corpo dele e que o Top sabe que ninguém é melhor do que ele nisso. Tá bom, o senhor transudo, perfeito, especialista, ou melhor, pós-graduado nas artes de namorar pelado, que realmente não falou isso da boca pra fora, né? O Top começou a se render aqui. Sim, meus amores, o Top ia continuar se eles não tivessem escutado a voz do Mil. O sorriso e a expressão que ele faz aqui deixa claro que ele não ia parar o boss. Ao entrar no vestiário, o Mil rapidamente olha pra baixo, né? Como se ele tivesse visto algo, ou melhor, como se ele tivesse pisado em algo, que possivelmente é o short do Boston, o que despertou a atenção do Mil, e caso eu esteja certo, o Mil começa a dissimular aqui. Ele pergunta para o Top onde está o Boston, o Top fala que não faz ideia, e ele puxa o Mil para tomar banho com ele. A câmera arreda um pouquinho pro lado, a gente vê no outro chuveiro ali no escuro, sozinho, o Boston com um olhar que demonstra o quão arrependido ele está por ter apresentado o Top para o Mil. O contraste que o Jojo traz aqui, o Top com o Mil lá na claridade, o Boston sozinho aqui na escuridão, gente. O Nick para o Boston, eles estão dando prazer um para o outro, então eles fazem a arte marapelado mais uma vez. E preciso destacar aqui que os treinos de perna do Neo estão em dia, hein, meus amores? Eita colchão! Boston deixa claro que ele não conta as vezes que ele e o Nick fizeram a arte marapelado. O Nick pergunta para o Boston que eles são um para o outro, e o Boston pergunta para o Nick o que é que o Nick quer que eles sejam. Se ele quer que eles sejam um amigo de foda, que apenas dormem juntos e não se importam um com o outro, ou se ele quer que eles sejam amigos com benefícios, que continuam dormindo juntos, mas que também faz outras coisas juntos, né, como assistir filmes e tal. Podem ter uma relação além do sexo. O Nick tava esperando que o Boston ia falar pra eles serem namorados, gente, mas não foi dessa vez, e eu acho que vai demorar muito pra isso acontecer. Que se segura aqui e fala para o Boston que não, que ele nem gosta dele tanto assim, meus amores. A verdade é que o Nick se apaixonou sim. A expressão dele conta isso pra gente, e ele só falou isso aqui porque ele não quer perder o Boston, né? Então ele fala que ele e o Boston podem ser amigos de fora. O Boston nota que o Nick parece chateado e que isso pode fazer com que o Nick suma da vida dele. Ele então muda um pouquinho a abordagem dele com o Nick e fala que eles podem sair de vez em quando. Ele começa a ser mais carinhoso com o Nick, fingindo que ele se preocupa, fingindo que ele se importa, com o único objetivo de não perder o seu atual preferido. Ele ilude ainda mais o pobre coitado do Nick, e uma coisa que precisa ficar claro aqui, gente, é que ele e o Nick se deram muito bem na cama, e o Boston não vai abrir mão disso. Então ele entendeu que para continuar dormindo com o Nick, ele vai precisar agir de um jeito um pouco diferente. Um filho da puta egoísta e insensível? Sim, mas esse é o Boston, e ele continua lindo enquanto faz isso, né? Que escrevendo em um fórum ali, se amigos com benefícios podem se tornar namorados. Começa a entrar várias cenas do Boston e do Nick mandando ver. Só beijão desses dois, com direito a muitos barulhos de gemidos e respiração eufórica. O Neo dando aquela passada de mão cheia nos mamilos do mar, devorando a região do cor todinha ali do Nick, gente. O Boston tem uma fome imparável, né? Boston come o Nick no chuveiro, come o Nick na cama. Eles totalmente são o significado daquela frase: café da manhã, uma mamada, almoço, uma santada, janta, uma foda, e por aí vai. Eu achei muito legal que o primeiro a responder o tópico que o Nick coloca, gente, é justamente o diretor de Only Friends, né? O Jojo. Ele escreve que não vai terminar exatamente do jeito que eles começaram. Depois tem uma frase que chamou muito a minha atenção, porque novamente ela traz aquele tema do caçador e da presa. Você começa
começa o jogo como caçador, mas termina como presa. E aí veio esse momento que a gente vê o Nick todo feliz e todo orgulhoso ali de ter conseguido fazer o Boston atingir o clímax, né? A gente vê ele bombeando ali a anaconda do Boston com força e com talento, o Boston devorando os lábios dele todinho, uma cena muito quente entre Neo e Mark, né? Esses dois seguem entregando tudo, né, gente? Dois coelhinhos, ou melhor, um cobrão com um coelhinho. E o Nick já está se apaixonando pelo Boston, né, gente? Coitado. O Nick repreende o Boston, falando pra ele não chamar ele de regular, que parece que o Boston é o cliente dele e tal. O Boston pede desculpas, fala que não é isso que ele queria dizer e que o status da relação dele e do Nick evoluiu, né, gente? Subiu um nível aí, saiu de amigo de foda para amigos com benefícios. Talvez em um futuro próximo eles podem ir ainda mais longe se eles quiserem. Fala para o Nick, contanto que o Nick continue adorável assim, eles vão ficar bem. Ele dá um selinho no Nick que corresponde, gente, novamente, coitado do Nick. Digo isso porque o Boston claramente está iludindo ele, né? E o Nick vê várias fotos ali do Boston e do Top, né, com a legenda escrita Hot Night, né, noite quente. Ele começa a ficar pensativo aqui, ele quer saber quem é esse Top e qual é a sua relação com o Boston. E aí a Sheo fala que vai dar uma festa na piscina ali e cada um dos amigos fica encarregado de alguma coisa. O Boston pede ajuda do Nick para instalar câmeras de segurança no hostel e fala que quer algo em troca, gente. O Boston já acha que o Nick tá se referindo à arte de morar pelado, porém não é isso que o Nick tava se referindo aqui, né? Lá no prédio do Nick e do Sam, gente, a ajuda que o Nick queria do Boston é justamente na mudança dele, né? Ele está mudando para o apartamento do Sam. Troca, o Nick vai ajudar a instalar as câmeras de segurança no hostel. O Boston fala para o Nick porque que ele não mora com os pais dele. O Nick fala que os pais dele reclamam muito e que se ele morasse com os pais dele, ele não conseguiria trazer pessoas para casa. E nisso ele começa a seduzir o Boston, né? Ele quase chega a beijar o Boston aqui, porém ele acaba desviando o rosto, né, gente? O Nick dando uma provocada aí no Boston, Brasil, adorei. E aí o Sam abre a porta aqui e ambos se surpreendem, né, gente? O Nick pelo Sam conheceu o Boston e o Sam pelo Nick conheceu o Boston, né? E o Sam fala que todo mundo ali que frequenta o bar da Io conhece o Boston e sabe da fama que ele tem. E eu acho que o Nick e o Boston conseguiram sair pela tangente aqui, né, gente? Não que o Sam esteja interessado, né? Não é da conta dele e ele não se importa com coisas que não é da sua. Na próxima cena, o Nick conhece o Mil e o Top, né? E aí ele fica desconfiando ainda mais de qual é a relação do Top com o Boston, principalmente porque ele descobre aqui que o Top é o namorado do Mil. Kennedy, por que você colocou namorado entre aspas, gente? Porque como o próprio Boston disse na próxima cena, o Mil fica falando que o Top não é o namorado dele. No episódio anterior ele virou para o Top e falou para eles recomeçarem, para o Top voltar a dar em cima dele, que eles não estão namorando. Estou trazendo esse tópico aqui, Brasil, para mais uma vez falar para vocês que o Top fez com o Boston em relação ao Mil não é traição. A traição, a trairagem vem aqui do Boston, gente, porque ele é amigo do Mil tem muito tempo, beleza? Bom, continuando nesse momento aqui do Boston e do Nick, o Boston fala para o Nick que o Mil fica falando que o Top não é o namorado dele, embora ele queira muito o Top. O Boston pergunta se o Nick gosta do Top, o Nick fala que não. O Boston fala que ele não se surpreenderia se o Nick sentisse alguma coisa pelo Top, porque o Top é como o nome dele fala, top de linha. O Nick então pergunta se o Boston gosta do Top, gente. O Boston demora um pouquinho para responder, mas fala que uma vez ele vira para o Nick e fala que o Nick pode chamar a relação deles do jeito que o Nick quiser. Nisso ele dá um beijinho na bochecha do Nick. Então o Boston começou a ser mais afetuoso, começou a ser mais carinhoso com o Nick. Ele decide tirar a prova aqui em relação a Boston e Top e coloca uma escuta no carro. Bom, lá na festa da piscina a gente vê o Ray e o Sam provocando um ao outro. O Mil acaba notando isso aqui e fala para o Ray que ele parece estar interessado no Sam. E ele pode perceber isso. O Ray fala que ele e o Sam não tem nada, que ele não gosta do Sam. O Mil não acredita, gente, mas finge que sim. E aí o Top aparece aqui e o Sam dá um jeito de fazer dedo do meio para o Top. E o Boston, né, gente, o cobrão começa a agir aqui. A primeira pessoa que ele vai é o Ray. Ele fala para o Ray que o Ray não pode enganar o seu próprio coração e nem ele, que o Boston sabe que o Ray é apaixonado pelo Mil. Se ele realmente vai ficar escondendo seus sentimentos, que ele já tentou avisar o Mil que o Top não presta, que assim que o Top conseguir dormir com o Mil, ele vai descartar ele como se ele não fosse nada. E se no final tudo que o Ray vai aceitar ser, vai ser um personagem secundário que vai confortar o Mil ali. Se o Ray realmente quer isso, quando há uma chance dele ficar com o Mil. O Boston, gente, ele foi muito certeiro nas palavras aqui. Um grande de um filho da puta, Kennedy, sim, mas um
um grande de um filho da puta inteligente. E aí entra mais um comentário do Boston que é: sério, eu peguei ele primeiro, eu tenho direito. Boston então vai para o seu segundo peão, gente, que é o Top. Fala que ele deveria saber algo sobre o Mil, que é que ele pode notar que o Mil e o Ray não são apenas amigos. E para provar isso, ele mostra para o Top uma foto do Mil e do Ray se beijando. Boston fala para o Top que tem mais para mostrar para ele, mas não vai fazer nesse momento, porque não quer que o Top faça um escândalo ali na festa, quer que o Top aproveite a festa. Mentiroso, né, gente? Que só dele ter mostrado isso para o Top já não vai conseguir mais aproveitar a festa, né? Ficando com muitos ciúmes ali do Ray e do Mil, que é algo que o Top sentiu nesse episódio, né? A gente viu ele demonstrando isso, inclusive. Ele fala para o Top encontrar ele no estacionamento ali mais tarde, que ele vai mostrar mais coisas para ele. O Nick está atento à interação do Top e do Boston, mas por enquanto não fala nada. E aí o Boston pergunta para o Nick se ele pode ir embora sozinho, que ele tem que ajudar os amigos dele a limpar o hostel e tal. O Nick querendo saber se ele realmente está certo sobre o Top e o Boston, gente. Ele fala que tudo bem, o Boston até fala que ele tá preocupado com o Nick fala que ele não precisa se preocupar, que ele pode ir embora sozinho e tal. O Top leva o Mil para casa, o Mil agradece o Top por acompanhar ele até em casa, e aí o Top começa a receber várias mensagens do Boston ali, perguntando se ele vai aparecer ou não, e aí o Top mente para o Mil falando que são mensagens do pai dele, que deve ter acontecido algum problema no hotel deles ali. O Mil fala para o Top ir resolver esse problema, que tá tudo bem, que ele não está tão bêbado, ele insiste para o Top ir embora, e o Top acaba indo. E a gente vê nos olhos do Top que ele sente que no momento que ele entraria no carro do Boston, a relação dele e do Mil mudaria, e que a confiança que um tem no outro, que já não é muita coisa, diminuiria ainda mais. Para o Top e para o Boston, gente, o Top entra no carro com o Boston e pede para o Boston mostrar as coisas para ele. O Boston mostra a foto ali do Mil e do Ray se beijando, e ele fala que ele também tem um vídeo, e ele mostra esse vídeo para o Top. Nesse momento, a gente vê a expressão do Top mudando completamente, né, gente? Ele fica putaço aqui, com muita raiva. E aqui é raiva dele mesmo, por pensar que ele está caindo no jogo do Mil, e raiva do próprio Mil. O Boston fala pra ele que o Mil não é tão inocente, não é tão ingênuo quanto o Top pensou. Ele também está jogando um jogo com o Top, sabe que o Top quer muito ele, e que ele continua bancando o virgem difícil para fazer com que o Top queira ele ainda mais. O Top puto da vida dele é que o Boston continua envenenando ainda mais a cabeça dele. Ele explica que esse vídeo tem 2 anos, mas quem sabe, isso pode ter acontecido de novo. Ou talvez que o Mil esteja com o Top para fazer ciúmes no Ray. Começa a seduzir o Top falando logo: se você fizer qualquer coisa comigo, não é errado. E se o Mil pode, você também. E aí o Top se entrega aqui, e o Boston e ele começam a se beijar ferozmente. Que fique claro que eu não estou inocentando o Top, tá, gente? Ele também tem culpa no cartório, mas aos fatos, né, gente? Ele não está traindo o Mil. Quem está traindo aqui alguém é o Boston, né? Os anos de amizade que ele tem com o Mil. O Mil não foi corno, gente. A realidade é que eles não namoram ainda. Eles só namoram na cabeça do Top. Boston conseguiu o que ele queria, né? Isso que é ter perseverança, e não importa o que você tenha que fazer para conseguir uma pica, né, gente? O que foi isso, hein, Boston? E aí, gente, ele ainda vira para o Top e fala que ele não deve esperar para o Mil, que ele sabe que ninguém faz isso melhor do que ele, né? Já falei para você, o Boston sisudo, pós-graduado na arte, marapelado, e ele começa a transar com o Top. O Top fode o Boston no carro com força e com talento, gente. Os gemidos do First e do Neo, cada beijão que rola aqui, a cavalgada de milhões do Neo, Brasil. O Top com as penetradas brutais ali, ele se pegando horrores, e o plot twist aqui é que o Nick grampeou o carro do Boston, como eu falei pra vocês, e ele também viu, meus amores. Então, além de escutar os dois na arte marapelado, o Nick viu o Boston e o Top. O Nick começa a chorar aqui, mas eu senti que ele também ficou com sangue nos olhos. Focando agora nesse momento que a gente vê o Ray, a Sheo, o Boston e o Mil ali no acampamento, a Sheo fala para o Ray que se dane quem não ama ele, que ela ama ele, que seus amigos amam ele, e se ela não fosse lésbica, ela pegava o Ray fácil, que o Ray ele pode ser gostoso ou fofo, depende aí do que ele decidir, gente. A Sheo descreveu demais o Ray aqui. Ela fala na cara do Boston que quem namorar ele tá ferrado, porque o Boston é uma puta, não mentiu. Ela também fala que o Mil é muito sem sal. Aqui eu discordo da rainha, gente. O Ray e o Mil ficam sozinhos ali. O Ray agradece o Mil por ter salvado a vida dele naquela noite. Fala para o Ray que tudo bem, ele aconselha o Mil a cuidar melhor de si mesmo, que ele sempre vai estar ali ao lado do Ray, e o Ray fala se ele pode estar ao lado dele como mais do que um amigo, né? Ele se aproxima para capturar os lábios do Mil, e o Mil acaba beijando o Ray
Ray de volta. Inclusive, esse aqui foi o primeiro beijo do Mil, como ele conta para o Top mais à frente no episódio. Só que o Mil para esse beijo depois, e esse beijo ele foi bem saboroso, né, gente? E o Boston, gente, o Cobrão, filmou e tirou fotos desse momento. Voltando ao presente, gente, o Sam vai trocar as cordas do violão dele, e aí ele pergunta para o Nick aonde que o Nick foi depois da festa. O Nick mente para o Sam aqui. O Sam fala para o Nick que ele pode perceber que o Nick e o Boston não são apenas amigos. Ele pergunta para o Nick se você se sente chateado com alguém, quer dizer que você gosta dessa pessoa, né? Não necessariamente, Sam, quer dizer que você se importa, mas no seu caso, sim, você gosta do Rick. O Sam fala para o Nick que vai contar para ele quem é essa pessoa quando ele estiver pronto, e aí o Nick fala que ele gosta de conversar com o Boston, que é divertido. E o Sam não só dá um olhar, gente, como também toca ali na anaconda do Nick e fala que o que você usa para conversar com o Boston é o pau, né? E aí eles começam a provocar um ao outro. Sam fala para o Nick tomar cuidado com o Boston, que ele não é alguém comum, que o Boston tem uma má reputação. O Nick fala que está ciente e que ele sabe com o que ele está brincando. Mas a expressão que ele faz aqui, gente, deixa claro pra gente que nesse jogo, quem é o dono dele, quem comanda ele, quem tem todo o poder sobre o jogo, é o Boston. E aí o Boston entra no elevador que o Top está. O Top fala que ele está cansado, que ele não tem energia para ficar brigando com o Boston. O Boston fala que ótimo, que ele vai fazer todo o serviço. E aí ele começa a devorar o pescoço do Top. O Top para ele e dá uma comida de rabo aqui no Boston, gente, mas não no bom sentido. O Top hablou muito por cima do Boston e do Nick, né, gente? Quem diria que é o Top que ia fazer isso, gente? Eu definitivamente não esperava. Enfim, o Top fala para o Boston que eles naquela noite no carro foi um erro dele, que isso não devia acontecido e para eles pararem, que ele ainda gosta do Mil. Boston fala se o Top vai continuar sendo trouxa, se ele vai continuar deixando o Mil e o Ray mexer com a cabeça dele, e o Top fala que quem é que está tentando manipular ele, né, gente? Ele deixa claro para o Boston que é o Boston que está mexendo com a cabeça dele e que ele percebeu isso. E ele ainda joga na cara do Boston que o Boston que tá traindo o amigo dele. Ele fala se o Boston tem inveja do Mil, o Boston daquele jeito narcisista e convencido fala eu vou ter inveja de alguém como o Mil? O Top fala que sim, que ele perdeu a sua moral quando o Top não quis ele mais e escolheu o Mil. Ele fala que o Boston se sente superior ao Mil e que isso é o que mais machuca o ego dele, né, gente? Boston fica sem palavras aqui, gente, é a primeira vez que a gente vê ele dessa forma e ele sai com o rabinho entre as pernas. Sobre o Boston, gente, ele tem aquela mentalidade ultrapassada e fraca de que só porque ele faz sexo com meio mundo, só porque ele passa o pau em praticamente todo mundo, que ele é superior às outras pessoas. A gente sabe que o Boston enxerga o sexo não só como algo para dar prazer a ele, mas também como algo de dominância e poder. Isso é algo que fica claro quando ele está com o Nick, né, gente? Mas aqui ele tomou um choque de realidade que não é assim, não é só porque ele é transudo, não é só porque ele tem uma vida sexual bastante ativa que ele é melhor que ninguém. Ele é superior a alguém, que ele pode sair desvalorizando os amigos dele por causa disso, principalmente o Mil, que o plano que o Boston tem é fazer o Mil perder a virgindade dele, né? Essa questão de superioridade não existe. O Boston foi para os braços de quem quando o Top recusou ele? Gente, os braços do Nick, né? Então aqui os dois acabaram de fazer a arte pelado, e aí enquanto o Boston tá tomando banho, o Nick mexe no celular do Boston para conseguir o contato do Top, e ele conseguiu, né? E aí o Boston volta depois aqui, ele pergunta para o Nick o que ele está fazendo. O Nick mente falando que ele estava tirando selfie e ele chama o Boston para tirar uma selfie com ele, né? O Boston fala que não, que o pai dele está concorrendo a deputado ali da Câmara e que isso poderia dar ruim para o pai dele. Se essa foto for divulgada, o pai dele pode ficar mal na fita. E o Boston mais uma vez começa a manipular os sentimentos do Nick, fala para o Nick que eles não precisam de fotos, que sempre que o Nick sentir a falta dele, ele pode ir ali ver ele, que o Nick é sempre bem-vindo na casa dele. Fala que contando que o Nick continue legal e adorável, eles estão bem, que eles podem continuar tendo essa amizade com o benefício que eles têm. E o Nick cai como um patinho, né, gente? Porque sim, ele já está gostando do Boston. E aí, gente, na próxima cena a gente vê ele escutando mais uma vez o áudio que ele gravou da arte pelado do Boston e do Top. E o Nick é meio masoquista, meus amores. Sim, meus amores, porque eu acho que isso foi uma forma
forma dele se torturar, como se ele estivesse se punindo por estar se aproximando tanto do Boston assim, mas também como se ele precisasse de uma confirmação de que o que ele viu é real, de quem o Boston realmente é, e que isso era o impulso final para ele decidir entrar em contato com o Top, né? E é exatamente isso que ele faz. Ele encontra com o Top ali para os dois conversarem, e ele fala na cara do Top que ele sabe que o Boston e o Top transaram. Ele não quer o dinheiro do Top, ele só quer que o Top fique longe do Boston. A cara de propetente de você se fudeu muito por estar se apaixonando por alguém tão ruim como o meu amigo que o Top faz aqui, meus amores, foi maravilhoso. O Top fala para o Nick que ele já pediu para o Boston deixar ele em paz, e que o Nick devia falar essas coisas é para o Boston e não para ele. Só que o Top sabe que o Nick não vai fazer isso, porque sabe que o Boston não vai dar a mínima, gente, e que tem grandes chances do Boston encerrar a amizade com benefícios que ele tem. Tem grandes chances do Nick perder o Boston nesse momento. E o Top pensa que isso vai acontecer também se o Nick contar para o Mil, né, gente? Então o Top tá tão confiante aqui, ele tá tão confortável nessa situação, porque ele sabe que assim como ele tem muita coisa a perder, se isso vazar, gente, o Nick também tem. E o Nick deixou isso claro pra ele. E a risada frouxa que o Top teve que se segurar ali, quando ele pergunta para o Nick se ele gosta do Boston, e tem a confirmação de que sim, que o Nick gosta do Boston, sendo que o Boston tava dando pra ele na noite anterior, né, gente? Que ele tava socando no cu do Boston horas atrás, gente. Desculpa, meus amores, mas o Top conseguiu segurar a risada durante o momento. Eu não, gente, eu acabei rindo. É aquela coisa, né, gente? O engraçado e o trágico ao mesmo tempo. Antes de ir embora, o Top dá um conselho para o Nick não se apaixonar por alguém como o Boston, para ele não levar a sério alguém como o Boston, que o Boston é uma pessoa ruim. O Nick fala que ele sabe disso e que ele também é ruim. Como eu falei pra vocês, o Nick desenvolveu um apego emocional muito forte em cima do Boston. A gente sabe que o Nick tem problemas de autoestima ali, que ele sofreu bullying, preconceito por conta da aparência que ele tinha. Ele tem algumas tendências stalkers, né, gente? O Nick aqui no momento, ele tá realmente obcecado pelo Boston, né? Eu diria até que o Nick tem uma obsessão amorosa pelo Boston, gente, e o Boston alimenta isso, né? O que deixa tudo ainda mais complicado e complexo. Até vira para o Nick e fala que ele achando que ele fazendo isso, se o Boston vai amar ele, e a convicção no tom e na expressão dele, meus amores, deixa claro pra gente que o Top conhece bem o amigo que tem. E aí na hora de ir embora, o Top acaba esbarrando ali na moto do Sam, né? Os dois brigam feio ali, eles trocam socos, inclusive. Vira para o Sam e fala que é nítido, que ele não consegue cuidar, ele não consegue tomar conta do que tem. E aí o Nick consegue acalmar e separar eles ali, e o Nick conta para o Sam que ele escutou o Top e o Boston fazendo a arte marapelado, ele grampeou o carro do Boston, né? Essas tendências stalkers que o Nick tem aqui, gente, mostra pra gente que sim, no momento ele está obcecado pelo Boston. O Nick fala para o Sandy que ele sente que não é nada comparado ao Top. Aqui mais uma vez o complexo de inferioridade que ele tem atacando com força, né? E isso é algo que o Boston falou pra ele não se sentir dessa forma, né? Naquele momento que eles estavam ali na câmera vermelha. Sam fala para o Nick que entende ele que o Top roubou o seu ex. E aí a gente vê o Nick focando ali na academia, mudando as roupas que ele usa para tentar ficar o máximo parecido com o Top. Foi uma montagem incrível que o Jojo fez aqui, né? O Nick firme lá na academia, enquanto a gente vê o Top se arrumando da mesma maneira que ele costuma fazer. É muito preocupante ele se achar que ele se mudando ali, ficando o máximo parecido com o Top. Isso vai fazer com que o Boston dê mais atenção para ele. Ele que tá trabalhando ali no template do site ali para o hostel deles. E aí o Boston aparece e o Boston dá uma bela de olhadela para o Nick, comenta da mudança de estilo ali de roupa que ele tá usando, comenta que ele parece estar malhando mais. Não sei se o Boston teve a maldade de perceber que o Nick estava tentando ficar como o Top, gente, mas a gente pode esperar qualquer coisa do cobrão, né? E aí, gente, o Boston chama o Nick ali para nadar com ele. Foi uma cena na piscina deles muito fofinha, bem. E aí o Nick pergunta para o Boston se ele tem alguém além dele, né? E o Boston pergunta por que, se ele tá com ciúmes. O Nick mente, fala que não. Ele fala que se o Boston tem esse direito, ele também tem. O Boston aperta as bochechas dele aqui, chamando ele de garanhão. E uma das coisas que eu automaticamente pensei aqui, gente, é que o Boston sabe
que o Nick só tem ele, meus amores. Não adianta o Nick tentar fingir que tá pegando todo mundo igual o Boston faz, porque o Boston sabe que isso não é verdade. Ele fala para o Nick que ele tem algumas pessoas que ele se encontra regularmente, mas que agora ele está sendo mais cauteloso, porque uma delas acabou gravando uma sextape dele sem permissão, e aí tentou chantagear o Boston por dinheiro, e o Boston lidou com ela, ameaçando ela e fez com que ela conseguisse apagar. E aí o Nick fala bem feito para o Boston, porque ele é uma puta. Eu ri demais nesse momento, gente. Nick, muito obrigado pela risada solta aqui. E meus amores, ele não mentiu, gente. Ele só falou os fatos, só as verdades. Ele fala para o Nick que ele acha que deve parar de dormir com geral, que ultimamente ele está se sentindo vazio. Meus amores, o que o Top falou para ele no episódio anterior, talvez tenha batido firme aqui, né, gente? Tô falando talvez, porque pode ser que isso tudo faça parte da manipulação do Boston, tá? Só quer fazer uma arte marapelado ótima com alguém que ele pode conversar um pouquinho com essa pessoa, né, gente? Que eles podem ter um bom papo ali. Alguém com quem ele possa ser afetuoso. Ele fala para o Nick que no momento, pra isso, ele só tem o Nick. E aí eles começam a se beijar ali, fica uma cena muito casal adorável, apaixonadinho ali na piscina, gente. O Mil e o Top aparecem aqui interrompendo eles, né? E a gente vê a cara de cu que o Top fica ao ver o Boston com o Nick. O Top fala para o Mil que ele acha que o Boston só está brincando. O Mil fala que pena, que ele quer que o Boston tenha um namorado, que o Nick é alguém muito legal. O Mil, gente, ao contrário do Boston, ele quer a felicidade dos amigos dele. E aí o Boston volta ali a atenção dele todo para o Nick, os dois ficam juntinhos ali, agarradinhos ali na piscina, enquanto o Mil leva o Top embora, que o Boston e o Nick estão chegando ali, e o Boston, gente, pergunta para o Nick se ele pode dormir ali, né? O Nick fala que o Boston tá mudando o seu modus operandi, né, gente, que geralmente ele come e vai embora, mas dessa vez ele quer ficar para dormir, gente. Curioso isso, né, meus amores? E o Boston colocando a mão na parede enquanto seduz o Nick daquela forma, gente. Eu entendo o Nick não ter conseguido resistir aqui. Nick também dá um olhar bem felino para o Boston, né? Os dois entram ali no quarto, porém eles acabam vendo Sandy e Ray na maior pegação, né, gente? Boston pergunta para o Ray o que tá rolando entre ele e o Sam, né? E o Ray fala que nada, que é só diversão, que eles são apenas amigos, e a cara que o Sam faz aqui. Toda vez que o Ray menciona a palavra amigo quando se refere à relação dele com o Sam, gente, o Sam sente como se o Ray estivesse esfaqueando o coração dele. O olhar dele se torna bastante abatido, né, gente? Bateu forte aqui, hein, Sam? São ali a se divertir com os brisas coitos do Sam, né, gente? Porém, na hora que o Boston percebe que o Ray está feliz, gente, ele já faz aquela cara de que se ele está infeliz, o Ray também tem que estar, gente. Já tá com aquele olhar de que ele vai fazer o mundo queimar a qualquer momento. Se a fraternização dos brisas coitos do Sam, né, gente? O que acontece aqui é que o Nick fala para o Sam que ele e o Ray parecem ser namoradinhos ali, que eles agem amorosos um com o outro, né? Tem um momento que o Sam e o Ray dividem aí um brisa coito, né, gente? E o Sam provoca o Ray ali do jeitinho que eles fazem, né? Só que mais uma vez ele fica com cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança quando o Ray verbaliza que eles são apenas amigos. Se vocês repararem, ele até toma uma nessa cena, né? E aí o Cobrão olha pro Kennedy e fala: Kennedy, eu vou servir o entretenimento que você quer. Que ele acha que o Sam gosta do Ray. O Sam admite que sim, que ele gosta do Ray, mas que se o Boston quiser saber de verdade o que ele sente, pra ele perguntar quando o Sam não tiver com o cu cheio aí de, né, você sabe. Só que apesar dele ter falado isso para tentar desviar um pouquinho aqui e não ficar tão claro para o Ray o que ele sente, meus amores, ele foi sincero, gente. É o que ele sente de todo o coração. Ele está apaixonado pelo Ray. E aí, enquanto o Nick tá incentivando os dois a se beijarem, chipando os dois ali, boiolando muito por eles, o Boston, gente, decide destruir os dois. Então ele fala para o Sam que mesmo que o Sam realmente goste do Ray, não vai dar certo entre eles, porque o Ray gosta do Mil. Porque na mente, no corpo do Ray e nas palavras do Boston, gente, a bunda do Ray pertence ao Mil. O Ray fala que diabos que o Boston tá falando, e o Boston fala que ele tá falando a verdade. Se o Sam sabe que o Ray está apaixonado pelo seu melhor amigo, que é o Mil. Só que o Mil está com um top agora e ele provoca o Ray a falar que alguém chegou na frente dele, né? Só que aí, gente, ele próprio se corrige e fala que talvez não, né? Porque o Mil e o Ray já se beijaram no passado e ele ainda insinua que o Ray pode ter tirado a virgindade do Mil. Ele deixa claro que ele viu tudo, que ele tirou fotos. O Ray pergunta por que ele fez isso. O Boston fala que ele só queria guardar ali o momento romântico dos melhores amigos dele. E aí o Ray vai pra cima dele, gente. O Sam e o Nick tentam separar eles aqui. O Boston fala para o Ray se ele realmente não se sente da maneira que o Boston
Boston tá falando, por que que ele ficou tão nervoso. O Boston fala para o Ray que o Sam tem todo o direito de saber que o Ray está apaixonado pelo Mil, que dormiram juntos, gente, e que ele usa o Sam pra superar o Mil. Pois ele ainda debocha, gente, entretenimento puro. Ele vira para o Ray e fala, ou você quer os dois ao mesmo tempo. E o Cobrão, gente, fez isso, né, em relação ao Boston e o Nick, claro, sem nenhum sentimento romântico envolvido. E aí o Ray dá um murro nele, gente, e eu falei, é isso, o Ray bate mesmo. E aí o Boston reage, gente, e vira uma confusão, e aí o Nick e o Sam separando eles ali, e eu só comendo a minha pipoquinha ali, apreciando o caos, né, gente? E aí, meus amores, o Ray habla pra cima do Nick, gente, eu amei que mais uma vez alguém avisou para o Nick que o Boston não é alguém pelo qual ele deve se apaixonar, gente. Que o Boston é um cobrão, né? Então ele fala para o Nick que se ele planeja se apaixonar por alguém como o Boston, a vida dele vai ser miserável. Que só ama e só se importa com ele mesmo, o Nick sabe disso. Mas está cego de amor e de obsessão demais pelo Boston para perceber. O bloqueio do celular do Boston, gente, é 343569. Eu não preciso nem explicar do porquê, né? Só vou falar aqui o como que os roteiristas de All in Friends são geniais. E a gente vê o Ray fuzilando o Boston com os olhos, né, gente, pelo caos que o Boston provocou no episódio anterior. Boston deixa claro pra Sheo ali que ninguém pode derreter o coração dele, nunca diga nunca, cobrão. A Sheo insiste ali para o Boston levar o Nick para o aniversário do Mil. Boston e Ray continua trocando farpa com os olhos, né? E aí na próxima cena, gente, vem um momento fofo entre o Boston e o Nick, né? A gente vê ali o Boston querendo que o Nick passe protetor solar nas costas dele, e aí o Boston provocando o Nick provocando ele de volta, os dois muito na vibe namoradinhos que namoram. Só que o Gap, gente, que é um estudante de engenharia interpretado pelo Drake, finalmente eles revelaram o nome do personagem, foi a pessoa que gravou o Boston sem consentimento. Ele aparece ali, o Boston não quer ver ele nem pintado, né, gente? O Boston quer que o Gap esquece que ele existe. O Nick aqui engole seco, né, gente? Bastante preocupado, mas dá um jeito de tentar dar uma disfarçada aí. Por quê, meus amores? Porque ele gravou o Boston sem o consentimento dele, né? O Boston comenta que se ele não ligasse pra reputação do pai dele, ele não tava nem aí se o cara divulgasse o vídeo ou não. O Nick fala pra ele que ele fez muitos inimigos, né? E o Boston pergunta se ele quer ser um. O Nick apenas dá um sorriso aqui pra ele. Os dois voltam a se provocar, ficar no mundinho ilusório romântico deles. Digo isso por parte do Nick, meus amores. Ele tá completamente iludido pelo Boston. Depois de quebrar o celular dele todinho ali, ele mostra para o Nick, pede para o Nick consertar, pede o celular do Nick emprestado, falando que vai ligar pra mãe dele ali. Enquanto o Nick tá distraindo ali, vendo se o celular do Sam ainda funciona, ele pega o áudio do coito do Boston e do Top, gente, manda pro próprio celular, volta ali, o Sam agradece ele vai embora, e o Nick fica olhando pra ele de um jeito estranho. Na próxima cena, o pai do Boston deu as caras aqui, o Nick tá até ajudando ele com o designer ali nos cartazes de campanha. Pelo jeito, o pai do Boston sabe como que o filho vive a vida dele. O Boston e seu pai se provocam o tempo inteiro. O pai do Boston comenta que ele sabe que ele não dá a mínima pra nada, que se ele não conseguir se formar ali, ele vai mudar pra Nova York pra poder morar com a sua mãe. Ele deixa claro para o Boston que ele sabe que o Boston tá pensando sobre isso, né, gente, em estudar fotografia nos Estados Unidos. Ele pergunta se o Boston tá levando alguém a sério, né? O Boston, debochado que só ele, fala pra que ele quer um relacionamento, que é muito irritante. O pai dele concorda com ele, o Boston pergunta se o pai dele tá orgulhoso dele, o pai dele fala que sim. É óbvio que o Nick fica extremamente chateado com o que ele escutou, né, gente, porque mais uma vez ele se permitiu se iludir ali de que ele e o Boston podem se tornar namoradinhos que namoram, que o Boston está começando a gostar dele, gente, mas mais uma vez, a gente ainda está longe disso, meus amores. O Boston não gosta do Nick dessa forma ainda. Tá. Quando eles estão sozinhos ali, o Boston deixa claro para o Nick que ele pensa sim em ir para o exterior estudar fotografia, que é muito melhor estudar fotografia no exterior do que na Tailândia, que ele vai ter mais oportunidades. É por isso que ele não quer levar nada a sério ali, né, gente? Porque a qualquer momento ele pode ir embora, a qualquer momento ele acabará deixando tudo para trás. Então, como o Boston pensa dessa maneira, gente, para ele é uma perda de tempo continuar cultivando aí as relações dele. Claramente, meus amores, o Boston tem um conceito bastante distorcido
ensopado de amizade, né? O Nick fica ainda mais magoado com o que ele escuta, né, gente? Afinal, ele já está apaixonado pelo Boston. Ele ia embora, só que o Boston segura ele. O Nick tenta negar aqui que ele gosta muito do Boston, gente, mas ele não consegue. O Boston fala que está ciente, sim, que o Nick está muito afim dele. E ele deixa claro para o Nick que independente dele ir embora ou não, não importa o que aconteça, o Nick sempre vai ser o seu número 1. O ego do Cobrão, gente, é gigantesco. Para ele, o Nick tinha que agradecer ele ajoelhado por ele ser o seu número 1. Mas, pelo menos com as palavras, gente, o Nick deixou claro para o Boston que ele não dá a mínima se ele é o número 1, se ele é o número 2, qual número ele é. O Boston começa a manipular os sentimentos do Nick mais uma vez, né, gente? Eu falei para vocês que ele não vai abrir mão do Nick. Eles são muito compatíveis na cama e o Nick sempre está ali para quando o Boston precisa, gente. Independente do que o Boston faça com ele, independente de quão horrível seja o comportamento do Boston, o Nick está ali para ele, né, gente? O Boston não vai abrir mão disso, né? Então, meus amores, tenta mostrar para o Nick que o Nick é mais especial do que ele pensa, né? Ele fala para o Nick que se fosse outra pessoa agindo dessa maneira, ele já tinha se livrado dela num estalar de dedos, entendeu? Mas como é o Nick, gente, as coisas são diferentes. O Boston até fala para o Nick fazer menos drama, né? Que ele acha isso muito irritante. E aí, gente, ele começa a seduzir o Nick ali. O Nick se entrega completamente para o Boston mais uma vez. E vem uma pegação muito bonita entre eles, gente. Pra mim, essa foi a melhor cena de pegação de Boston e Nick. O Neo e o Mark entregando tudo, gente. Uma química ótima. Tudo nessa cena exala uma harmonia invejável, meus amores. Essa é uma das melhores cenas de Only Friends, inclusive. E aí, na próxima cena, o Ray confronta o Boston, perguntando pra ele como que ele pôde fazer isso com o Mil. Que o Mil é amigo dele. O Boston fala, e daí? Que o Top já comeu ele, que agora ele deixa o Top e o Mil viverem ali a vidinha de namoradinhos. Então todo mundo teve seu final feliz. Boston fala para o Ray que ele não odeia o Mil, ele só estava carente e foi a hora errada. O Ray fala a hora errada, o caralho. O Ray não cai nessa, né, gente? Ele fala que o ponto é que o espírito de vadia do Boston simplesmente dorme com qualquer um. Boston sorri orgulhosamente, gente, dando de ombro e fala, com qualquer um não, eu escolhi. E aí o Boston fala para o Ray que ele devia agradecer. Está a favor dele, que essa é a chance do Ray ser a segunda opção do Mil quando o Mil se sentir com o coração partido. E assim ele finalmente irá conseguir o Mil pra ele. O Ray mete um burro no Boston, gente, eu aqui comendo a minha pipoquinha. O Boston começa a jogar várias verdades na cara do Ray, né, gente? Ele fala para o Ray que a hipocrisia dele é nojenta. E se o Ray tá falando que o Boston é alguém ruim, o Ray também é alguém ruim quando ele deixa claro para o Ray que ele não está fazendo isso, gente, porque se preocupa com os sentimentos do Mil. Ele está fazendo isso, meus amigos, porque no fundo ele espera que o Mil e o Top se separem para ele ficar com o Mil. E para que agora, no aniversário do Mil, o Top deixa claro para todo mundo ali que o Mil é todo dele, gente. Vocês repararam na expressão do Ray e do Boston, gente? A expressão de cu dos dois. E aí a Sheo fala que todo mundo do cabaré ali tem alguém agora, né? Até mesmo uma puta sem coração como o Boston tem alguém. E o Boston deixa claro várias vezes ali que ele e o Nick são apenas amigos. A Sheo se dá conta de que o Ray não tem ninguém ainda. Ela até fala que vai tentar arrumar alguém para o Ray. E o Top, gente, dá o presente dele para o Mil, que é um caderno de desenhos que ele fez do Mil. Fala para o Mil que esse é o primeiro aniversário do Mil, que ele está junto com ele. Ele fala para o Mil que ele gostaria que eles pudessem estar juntos todos os aniversários a partir de agora. E a cara do Ray e do Boston, que já não está nada boa, gente, fica ainda pior. Mas ambos não falam nada, gente. E o Nick notou sim a expressão de bunda do Boston. O Ray encontra o Mil ali no banheiro, gente. O Ray deseja ao Mil um feliz aniversário. O Mil repreende ele por ele continuar bebendo muito, por ele estar chapado. Fala que ele já pediu o Ray para parar de usar drogas. Ele fala pro Ray se amar mais. O Ray fala que sim, que ele vai parar. Que alguém incrível como o Mil merece um bom amor, que ele está feliz por ser amigo do Mil. O Ray abraça ele, o Mil abraça ele de volta. Fala para eles serem amigos para sempre. Para o Ray não deixar que nada mude isso. Isso acaba fazendo com que o Ray de primeiro momento hesita em contar a verdade para o
Mil, porém ele muda de ideia depois e ele conta para o Mil sobre o Boston e o Top, mas daqui a pouco a gente detalha essa cena. Quando eles voltam ali pra festa, gente, o Ray fez exatamente o que o Boston fez no episódio anterior. Algo que o Mil abomina, gente, expor coisas pessoais na frente das pessoas. Diferente do Mil, Ray e Boston são explosivos na frente de todo mundo. Sim, gente, ele tava bêbado e chapado, mas isso não tira o fato de que ele foi um escroto, ele foi um filho da puta por arruinar o aniversário do melhor amigo dele. Completamente sem noção, gente, um desgraçado. Pegou todo o caos interno dele, toda a raiva, toda a frustração que ele tinha e jogou nos outros, né, gente? E o Ray botou pra fuder mesmo. E quando eu falo que ele deu uma de Boston, gente, ele deu mesmo, porque ele foi muito sincero. Com exceção do que ele disse para o Sam, gente, ele só falou fatos para os entregantes do cabaré, por isso foi tão impactante, por isso doeu tanto. Que isso, gente, pode ter sido uma corda para a vida para o nosso cabaré preferido. Pega o microfone e começa a expor um por um. A primeira, gente, é a Sheo. Ele fala que a Sheo e a April já namoram tem um tempinho, que elas são adoráveis e fofas juntas, mas a Sheo sempre reclama com eles que a April não tem tempo para ela, que os trabalhos da April não são bons e que ela não entende eles. A April, gente, eu acho que ela é uma estudante de cinema, né, ou ela já se formou e ela faz ali curta-metragens. Ele muda seus olhos para o Boston e pela primeira vez, gente, o Boston fica pianinho. O Ray falou tanta verdade, gente, que todos eles ficaram sem reação. Ele fala, meu querido amigo Boston. Isso ele também direciona os olhos dele para o Nick, gente, e fala para o Boston não esquecer de contar para ele o como que é divertido na cama. Assim como ele conta para o Ray sobre todas as outras pessoas. Ele enfatiza para o Nick que o Nick não é o único do Boston, gente. Tradução, que o Nick não é especial pro Boston. O Sam tenta parar o Ray, gente, deixar claro para ele que ele tá sendo um idiota, só que o Ray explodiu. E ele começa a jogar em cima do Sam também. Então ele vira para o Sam e fala que o Sam não gosta de cantar, que ele só se importa com dinheiro mesmo. Sendo assim, por que o Sam não dorme com o Ray? O Ray pode pagar ele um bom dinheiro. Ele vai até o Mil, gente, a expressão que o Mil tá aqui é que tá acabando com ele ver o Ray agindo dessa forma. O Ray fala para o Mil que o Mil sempre foi a pessoa mais amorosa e atenciosa com ele, que ele quer que o Mil seja feliz, mesmo que essa felicidade não inclua ele. Quanto ao Top, ele chama ele de babaca, de um idiota. Por que o Top fez isso? Ele conseguiu o Mil ali, por que ele não cuida dele? Aí repararam que o Ray se refere ao Mil como o seu Mil, gente? O Ray vai pra cima do Top, o Mil empurra ele, o Top começa a puxar o Mil ali contra o corpo dele, fala que o Ray ama o Mil, mas o Mil não ama ele de volta, gente. Sim, aqui mais uma vez ele agiu como se o Mil fosse um troféu. E a expressão que o Mil faz aqui transparece isso, mas o Mil tá dissimulando, né, gente? É um cara calculista. O Ray continua indo pra cima dele, depois ele vai pra cima do Boston e pergunta por que o Boston tá tão calado. Ele fala por que o Mil tá sendo tão burro e nisso o Mil dá um soco nele. Gente, o Ray mereceu esse soco sim. Eu acho também que o Mil deu esse soco no Ray pra evitar com que o Ray jogue toda a merda no ventilador ali na frente de todo mundo. Também, meus amores, pra talvez tentar parar um pouco o Ray, né? Porque o Ray, gente, ele tava descontrolado. O Mil grita pra ele parar. Tado do Nick, meus amores. Esse aqui já tem um não e corre atrás da humilhação em todo episódio. É impressionante. Essa daqui foi a cena que mais doeu, gente. Ele tentando confortar o Boston, porque ele sabe que o Boston se afetou sim pelas coisas que aconteceu. Só que o Boston rejeita o toque dele, né, gente? Ele não tá nem aí. Talvez o Nick entendeu que não importa o que ele faça, não importa se ele fica parecido com o Top, não importa se ele male tanto quanto o Top. A verdade é que o Boston não dá a mínima, gente. Ele não só trancou o coração dele, mas como enterrou ele aí debaixo das calotas polares. Na verdade, meus amores, o Boston pode ter afundado o coração dele aí nas Fossas das Marianas, né, gente? Um local onde o Nick não vai conseguir acessar. Pelo menos por enquanto. E o que mais bate no Nick aqui, na minha opinião, gente, é que o Boston ainda tá muito longe de mudar. Isso do Paracheu fala pra ela que alguém como o Boston não liga pra nada, que se dane ele. Ele não vai se arrepender que agora é Mil New Era, gente, que ele deixou de ser um cara legal e que para lidar com pessoas tão ruins, ele deve ser tão ruins quanto elas. O Top confronta o Boston fala que ele não fez nada, que não foi ele que gravou eles ali. Ele começa a juntar o Tico com o Teco, gente, e
chega à conclusão que a pessoa mais provável que fez isso seja o Nick. Portanto, ele vai lá confrontar o Nick, assume o que fez, ele fala que ele só queria saber se o Top e o Boston continuavam fazendo sexo. O Boston fala se ele fez isso por ciúmes ou para ameaçar o Top ali. Agora todo mundo sabe dos dois, não era para isso acontecer. Todos os seus amigos odeiam ele, que o Top não quer ele mais. O Nick fala que ele não contou para o Ray, o Boston chama ele de Stalker e fala que o Nick arruinou a sua vida. Começa então o show de humilhação do Nick, parte 1. Ele se agarra ali ao Boston, fala que só quer que o Boston ame apenas ele. O Boston fala que ele nunca amou o Nick que simplesmente não se cansa dele, que ele nunca mais quer ver o Nick e vai embora. Nisso ele puxa rispidamente o braço e o Nick acaba caindo no chão. Lá no hostel, gente, o Mil fala para o Ray que ele terminou com o Top. Ele pede desculpas pelo soco que ele deu no Ray. Ele explica que naquela noite ele queria lidar com as coisas do jeito dele, que a pessoa que deve machucar o Boston e o Top é ele, meus amores. Evil Mil, minha religião. O Mil fala para o Ray que seu primeiro relacionamento foi um fracasso e que isso dói pra caralho. O Ray segura a mão do Mil e sorri aqui como um tontinho apaixonado e deixa claro para o Mil que o Mil ainda tem ele. O Mil sorri para o Ray de volta e agradece. E o cobrão, né, gente, o Boston aparece na maior elegância, na maior cara de pau. O Mil já começa a macetar ele com as palavras. Boston não dá a mínima e ainda debocha da situação, gente. Ele age como se não fosse nada demais. Ele simplesmente vira para o Mil e fala: tá, grita logo comigo, briga logo comigo aí com as palavras, pra gente acabar logo com isso. Eu tô aqui pra isso, só desabafa e fim da história. Só que o Mil deixa claro pra ele que as coisas não são assim. Ray pergunta se o Boston realmente está pensando em se desculpar com o Mil. Boston dá uma olhada de escárnio para o Ray, gente. O Boston é completamente anti-hipocrisia, apesar dele ser um hipócrita. Ele fala para o Ray parar de fingir que o Ray só quer substituir o Top, gente. Nesse ponto aqui o Boston não mentiu, é verdade. Ele fala que isso é irritante, que agora tá tudo a favor do Ray. O Boston acabou pedindo desculpa, mas não tem um pingo de sinceridade ou arrependimento nas palavras dele. Ele simplesmente vira para o Mil e fala que ele dormiu com o Top primeiro, então teoricamente o Top escolheu o Boston primeiro. Se não fosse por ele, o Mil não teria chance com um cara top de linha como o Top é, meus amores. E aí o Mil chuta essa bostona na água, pula ali na piscina, gente, e começa a descer o cacete no Boston, Brasil. É cada soco que o Mil deu aqui. O Mil até deu uma afogadinha no Boston, virou pra ele e falou que alguém como ele merece morrer. O Evil Mil não tá pra brincadeira. E a elegância, graça, plenitude e só no deboche que o Boston sai da piscina como se ele fosse uma princesa má vadia foi maravilhoso. Eu falo para o Boston ir embora, que se ele não se arrepender pelo que ele fez, pra ele não voltar pra eles nunca mais. Claro para o Boston que ele é uma pessoa ruim e egoísta, e o Boston está ciente disso. Falando agora do Nick e do Sam, gente, o Nick tá arrumando as coisas dele ali pra se mudar. O Sam pergunta o que é que tá acontecendo. O Nick fala que ele não quer morar com um ladrão. O Sam fica confuso e o Nick fala que o Sam roubou a gravação da arte marapelado do Top e do Boston do Nick. Nisso o Nick já está entrando em um estado de putrefação, né, gente, bem deplorável. O Sam pede desculpas, fala que ele só queria se vingar do Top. Vale lembrar que o Sam quer se vingar do Top porque o Top roubou o seu ex-namorado. O Nick fala que o Sam destruiu a sua felicidade. Felicidade que não existe, né, Nick? Era uma felicidade ilusória, querido. Nick fala que o Boston agora odeia ele. O Sam fala por que ele se importa com alguém como o Boston, né, gente? Que o Boston é um idiota. E o Nick admite para o Sam que ele ama o Boston, que o Boston não precisa se preocupar com ele, que ele não precisa ser o número 1 do Boston, mas que o Boston não deve odiar ele. Você entende? A humilhação do Nick é a revanche, né, meus amores? A gente vê que a dependência emocional que o Nick criou em cima do Boston, gente, é muito forte. O Nick sabe que o Boston não presta. Ele falando para o Sam que o Boston estava prestes a amar ele, gente, coitado, meu. Voltando para o Mil, aqui ele se encontra com o Nick, gente, e consegue manipular muito bem o Nick. Ele fala para o Nick que ele fez a coisa certa, que alguém como o Boston não se importa com ninguém, e os dois são vítimas, e que se tem alguma coisa que eles possam usar para se vingar do Boston, né, para destruir o Boston. Que alguém que só se importa consigo mesmo, como o Boston, precisa aprender uma lição. O Nick fala que tem uma coisa assim, que o Gap, que é um estudante de engenharia, filmou o Boston secretamente, sem o consentimento dele aqui,
aqui, o Boston ameaçou o Gap para apagar o vídeo e o Nick fala que ele duvida que o Gap tenha feito isso, né? E é verdade, gente, o Gap não apagou o vídeo. Começa a colocar o seu plano em prática, gente, como eu falei, ele vai usar as cartas que tem, né? E a carta que ele usou aqui é a carta da sedução aliado com o próprio cu, né, gente? Porque tem um momento que o Mil tá seduzindo o Gap ali, que já tá completamente caído aí pelos encantos do Mil, que ele fala que é melhor eles irem ali pra casa do Gap, porque assim eles podem fazer em várias posições, né? Meus amores, o Evil Mil não tem papa na língua, né? Maravilhoso. Quando eles estão na casa do Gap, a tensão tá presente, né, gente? Então ele fala para o Gap ali tomar um banho, né? Consegue convencer ele a sair ali do quarto. Ele tem acesso ao vídeo do Boston, ele copia o vídeo ali para o pendrive, o Gap acaba pegando ele. O Evil Mil ameaça o Gap aqui, falando que se ele não quiser ir pra cadeia, né, gente, ele cometeu um crime ao gravar o Boston sem o consentimento dele, pra ele ficar fora disso. E aí ele vai embora bem pleno e sombrio, né, me arrepiei todo. Na próxima cena, o Evil Mil já está conversando com o pai do Boston, começa a insinuar para o pai do Boston ali que o Boston atuou num curta-metragem. Boston aparece, o pai dele fala que ele não sabia que o Boston também estava se interessando por atuação. Boston gela aqui, gente, o cu trancando de tal maneira que não passa nem o Wi-Fi. Ele está a sós com o Boston, o Evil Mil fala para o Boston que os dois têm algo em comum, que eles confiam facilmente nas pessoas, que os dois são ingênuos. O Boston quase de joelhos, implorando para o Mil aqui não divulgar a sextape, falando para o Mil que o pai dele não sabe da sua vida privada, que se o Mil fizer isso, ele vai arruinar a reputação do pai dele. Fala para o Mil não fazer isso em prol do bem da amizade dele, gente. Sim, o cobrão não vale o chão que pisa, gente. Ele realmente teve a pachorra de soltar uma dessas, gente, justamente para o Mil. Continua acabando com o Boston, gente. Ele fala para ele se o Boston pensou na amizade deles quando ele tava fudendo com o namorado dele. Para o Boston não se preocupar que ele não vai fazer isso, né, que ele não vai divulgar a sextape do Boston. Independente do quanto ele odeia o Boston, ele não vai fazer isso, porque ao contrário do Boston, o Mil não trai seus amigos. E se ele fizesse isso, ele seria tão imundo quanto o Boston é. O Boston ficou pianinho aqui, né, meus amores? Ele não conseguiu nem retrucar, meus amores, porque não tem palavras aqui. Fala para o Boston que ele não quer ser esse tipo de pessoa, que ele não quer ficar sem amigos. Quando encontramos pessoas imundas, não devemos ser tão imundas quanto ela. Falando do Nick, meus amores, aqui ele conseguiu um novo emprego, né? Ele vai fazer um estágio ali, trabalhando em computação gráfica em um filme. Ele vai trabalhar com o veterano dele, o Dan, interpretado por um ator muito bom, o Papang. E o Dan não perde um segundo e já começa a dar em cima do Nick. Ele joga umas indiretas, depois vai na direta mesmo, fala que ele tá pronto pra namorar de novo. O Nick, meus amores, acho que ele pegou algumas coisas assim. E eu confesso pra vocês, depois do que aconteceu na preview, gente, estou no time Dan e Nick sim. Pelo menos até o Boston virar gente. Boston que lute ou não, né, gente? Vai saber o que o cobrão vai fazer. Em falar dele, ele está em um bar bebendo sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo perdido, olhando pra foto bem de casalzinho que ele tirou com o Nick. Óbvio que o Boston está nessa situação largado às traças por culpa única e exclusivamente dele. Mas eu gostei demais dessa cena porque ela é uma cena que traz pra gente aquilo que eu falei pra vocês, de que o Boston, ele tem coração, gente. O coração dele só tá congelado. Porém, eu sinto que nesse episódio o coração dele deu uma leve aquecida, sabe? Deu uma leve descongelada. Aqui aparece o irmão mais novo da Sheo, o Atom, interpretado pelo Taito, e ele desabafa com o Boston sobre a namorada dele, falando que ela é muito ciumenta, que ele se sente sufocado. E o Boston foi muito sensato nesse episódio, né, gente? O Only Friends é cheio de surpresa mesmo. O Boston fala pra ele que um relacionamento sem confiança e sem liberdade é um beco sem saída. Não mentiu. É de Halloween mais memorável e caótica da história do mundo Boys Love. Gente, o Nick fala para o Boston sobre o estágio que ele vai fazer. Parem que o Boston chega a muito rápido, gente, mas teve sim a esboçar um sorriso de felicidade e orgulho do Nick. Ele tá feliz sim com a conquista que o Nick conseguiu aqui, mas ele logo percebe o que ele tá esboçando e rapidamente volta a ser o ignorante, o indiferentemente cobrão. Porque o Nick traiu a confiança dele, gente. O Nick não só grampeou o carro do Boston, como também contou para o Mil sobre o Gap. Ele mereceu sim escutar o esporro que o Boston deu nele, mas sim, gente, não dá pra negar aqui. Ele está, ou pelo menos ele está começando a sentir a falta do Nick sim, e agora que alguém entrou na vida do Nick, gente, pode ser que o ciúme seja uma chama forte para descongelar de vez o coração do Boston. Isso fatalmente irá levar ele ao sofrimento, né?
né? Mas é o que dizem, alguns males vêm para o bem. O Boston, do jeito ríspido, do jeito eu não me importo com você, pergunta para o Nick por que é que o Nick tá falando essas coisas para ele. O Nick pergunta o que é que ele tem que fazer para conseguir o perdão do Boston, e o Boston fala que é fácil, ele só precisa dar meia volta e deixar o Boston em paz. E o Boston ainda pisa no Nick nesse momento, quando ele fala: quem é você para me julgar? Tom aparece aqui, ele começa a conversar com o Boston, o Nick fica com ciúmes, sem graça e com raiva porque o Boston ignora completamente a existência dele quando o Atom aparece. E sim, meus amores, para mim, desde aquela cena lá no bar, o Atom demonstrou interesse no Boston. O Cobrão, meus amores, ele comeu o Atom na noite anterior, né, gente? Traçou e traçou com gosto o irmão mais novo da Shield. E é Boston pinto de ouro, né, gente? O Atom gamou todo. Só que a forma que ele tá olhando aqui é como se ele sentisse um certo vazio, sabe? É como se ele sentisse que algo, ou melhor, alguém está faltando. Falando agora da melhor amizade de Only Friends, na minha opinião, pelo menos, vamos falar de Sam e Nick. Os dois decidem ir em uma viagem juntos, né, gente, para esparecer a cabeça, para tentar relaxar e superar aí os dois causadores de caos do cabaré. E os dois brindando, falando segunda opção, é muito fofo. É trágico e triste, Kennedy. É trágico e triste, meus amores, mas é um doce. Eles são muito fofos juntos, essa energia do First e do Mark é ótima, é uma amizade maravilhosa. Isso sim que é uma amizade verdadeira, né, gente? E o Sam fala para o Nick que talvez ele e o Nick sejam masoquistas. E o Nick, não sabendo o significado dessa palavra, me pegou de surpresa, gente. O que vocês acharam? O Sam não só explica com as palavras, mas ele também tenta demonstrar para o Nick, né? Então ele fica provocando ali o Nick também, ele fica beliscando ali o Nick. E ele tá com um sorriso travesso no rosto, gente, e ele explica para o Nick que masoquista é uma pessoa que sente prazer no caso do Nick e do Sam, muito mais para o Sam, eles são masoquistas emocionais, né, gente? Eles amam serem machucados. Quanto mais eles apanham, mais eles amam isso e mais é difícil para eles se libertarem disso, né, gente? Para eles irem embora. Que conta para o Sam sobre o Dan, né? O Sam até fala que o Dan é um cara decente ali, para o Nick dar uma chance para ele. Talvez ele seja a resposta para o Nick conseguir ir em frente e superar o Boston. O Nick concorda com o Sam dele, gente. O Sam fala para o Nick que ele não acha que o Ray viria atrás dele, que ele não é importante o suficiente para o Ray fazer isso. O Sam subestimando aqui o quanto que o Ray precisa cavalgar ele nesse momento. E o Nick fala para ele que ele não tem tanta certeza. E aí o Atom aparece tarde da noite ali na casa do Boston, né, gente? E ele pergunta para o Boston por que o Boston não respondeu às suas mensagens. Ele se importa com o Boston, gente, e o Boston fala para ele que ele queria experimentar, ele deu essa chance para ele. Ele fala para ele ir embora, o Atom continua insistente ali. É o Boston pinto de ouro mesmo, né? Eu ri dele falando chia, né, gente? Que merda, com aquela expressão de cansado. Ele só tá parecendo doido na vida dele, que por mais que ele corre do drama, o drama sempre vai até ele, gente. Foi maravilhoso. Boston deixa claro para o Atom que foi só um caso de uma noite, para ele não ser dramático, para ele não esperar amor dele, que eles são de mundos diferentes, e fecha o portão na cara dele e volta tranquilamente aí pra sua casa. Atom é um pirralho emocionadíssimo, né, gente? Mas vamos dar um desconto aqui. Primeiro, Boston pinto de ouro. E segundo, gente, ele acabou de terminar com a namorada, gente. Tá sentido o bichinho. Enquanto o caos domina Bangkok, gente, Ray e Nick estão ali no acampamento na maior paz, falando de divertidamente. E na minha opinião, é uma das melhores animações que a Pixar, ou Pixar, chama do jeito que vocês quiserem, e já fez até hoje. Aliás, a quesito de curiosidade, gente, pra mim, a melhor animação que a Pixar já fez até hoje é Viva a Vida é uma Festa. Pra mim, é esplêndido, meus amores. Eu chorei a minha alma assistindo esse desenho. E a gente vê mais um pouco dessa amizade de milhões do Nick e do Sam. Eu adorei o que o roteiro fez com eles, inclusive. Desenvolveu bem essa amizade. Eles se provocando e se divertindo. E aí o Nick surge como uma ideia bem da maluca, né? Que eu aprovo totalmente. Na hora que ele sugeriu isso, eu já tava assim, beija, beija, beija. Vocês não sabem beijar, se peguem logo. E de preferência se comam também, gente. É isso que o Brasil queria ver. Não adianta negar não, tá? E o Nick começa a pintar ali um clima de romance, né, gente? Ele vira para o Sam e que são duas pessoas com o mesmo destino, que eles amam quem não amam eles, e a solidão pode ser como o polo oposto se atraindo. Então se aproxima do Sam e eu gritando como maluco, eu tava doido que o Sam beijasse outra boca. Fala pra eles tentarem, né, gente? O Nick então captura os lábios do Sam, o Sam responde o beijo dele. Foi um beijo gostoso, de muito respeito, gente, o que já era esperado quando os dois maiores passadores de rodo da história da GMMTV se
selassem seus lábios, né, gente? E aqui foi com ferocidade, né? Só que após o beijo do Nick e do Sam, os dois se desgramam de rir, gente. Eu ri demais com os queridos aqui. O Nick Jr. e o Sam Jr., gente, não quiseram sair pra brincar. Um não despertou nada no outro. Pra mim, o Nick e o Sam se enxergam como irmãos, né, gente? Que é algo muito mais forte pra unir eles do que o sangue, a escolha. Eu me diverti com eles, sofri com eles, fiquei com o coração quentinho com eles. Foi só um beijinho pra fortalecer a amizade, né, gente? Quem nunca? A amizade essa que continua intacta, que é a melhor amizade dessa série, gente. O que convenhamos, não é muito difícil. Nick, meus amores, aqui ele convidou o Dan pra ir numa boate com ele, né, gente? O Nick sabe que o Dan tá dando em cima dele e ele decidiu tentar ir com o Dan, né, gente? Talvez seja a resposta pra ele conseguir superar o Boston. E o Dan, gente, parece ser um homem decente, uma pessoa legal, e eu espero que ele seja mesmo, né? Mas se tratando de Only Friends, gente, é difícil não ter um pé atrás, né? E o Dan é atacante mesmo, ele falando para o Nick chamar ele de Daddy Dan essa noite e tacando um beijão no Nick, meus amigos, me arrepiei, foi todo. Beijo maravilhoso, né, gente? Papang e Mark dando a vida nesse beijo, né? Sensacional. E na minha opinião, gente, teve química sim, teve eletricidade sim. Só que o Nick acaba vendo o Boston flertando com outra pessoa, né, gente? O Boston levando a pessoa ali para o banheiro para ele receber uma mamadinha, né? E aí o Nick decide ir atrás dele. O Dan reparou sim que o Nick tava de olho em outro cara, né? Só que o Dan, por enquanto, não falou nada, né, gente? E ele foi sensato de não falar. O Dan, inclusive, pode ser o personagem mais maduro dessa série, né? E aí o Nick vai até o Boston, gente, determinado, mas sim, com medo e receio no seu coração, em colocar um ponto final nessa história. Boston nem quer ouvir o Nick, né, gente? Ele ainda quer machucar o Nick pelas coisas que o Nick fez com ele, só que o Nick insiste aqui. O Boston tenta dar uma de que eu não me importo, que eu não ligo, você que se exploda pra lá, só que os olhos dele acabam entregando ele. E aí o Nick deixa algumas coisas claras para o Boston. A primeira é que ele não está seguindo ele, gente, que eles se encontraram por acaso, e pra mim isso é verdade. A segunda, que ele quer falar com o Boston pela última vez. Assim como o Boston, gente, o Nick é uma pessoa transparente, né? Ele fala para o Boston que ele sente muito por tudo o que aconteceu. O Boston não precisa perdoar ele, mas ele quer que o Boston saiba que ele foi muito feliz ao lado do Boston. Para o Nick, o Boston é muito talentoso e vai conseguir sim se tornar o fotógrafo de sucesso que ele anseia ser. O Boston não é um cara ruim e eu achei interessante o Nick levantar isso, porque agora o Only Friends está deixando muito mais claro que a essência do Ray e do Boston, gente, que são os dois mais filhos da putas de Only Friends, não é ruim. Eles no fundo não são pessoas más e o Nick e o Sam conseguem enxergar isso, né, gente? Isso que tá bem lá no fundo ali, bem lá num abismo bem grande mesmo, mas o Nick e o Sam conseguem ter acesso, né, gente? Talvez esse seja um dos motivos que leva tanto o Nick quanto o Sam a amar profundamente o Boston e o Ray, respectivamente. Continuando aqui, gente, o Nick fala para o Boston que seus amigos amam ele do jeito que ele é, que ele não precisa mudar porque o Nick ama ele do jeito que ele é. Ele então fala adeus. O Nick se mostrou bem forte aqui, na minha opinião. Precisa ter muita coragem e muita força para decidir, mesmo que você ame muito a outra pessoa, reconhecer que isso não vai para frente, não importa o quanto você insiste, perceber que algo está no desgastando ao ponto de quebrar as nossas mentes e os nossos corações, então recuar, abdicando do que outrora foi essencial para ele, mesmo que isso cause uma dor aterradora nele, e eu diria que essa é a diferença entre o Nick e o Sam. O Cobrão teve que se segurar muito aqui para não se debulhar em lágrimas. O Nick realmente conseguiu atingir em cheio o coração, as emoções e os sentimentos do Boston. O Nick conseguiu de vez descongelar o coração do Boston, gente, que há muito estava congelado e afundado lá na Fossa das Marianas. O Nick volta até o Dan e o Boston, gente, sem se dar conta do que está acontecendo direito, sem processar o que aconteceu, mas somente seguindo aqui o impulso que o seu coração está mandando para ele vai atrás do Nick, né, gente? Dispensa seu caso de uma noite aí. Só que então ele vê o Nick flertando ali com o Dan, né, gente? Os dois sorrindo um para o outro, o que faz com que o Boston comece a sentir a dor cruciante dos ciúmes, meus amores. E ela é capaz de mudar tudo. Boston então está em uma encruzilhada, gente. Ele vai deixar o Nick seguir em frente ou ele vai atrás do Nick? O moleque do Atom mentindo descaradamente para a Shell. Ele inventa que o Boston embebedou
hospedou ele para fazer com que o Atom dormisse com ele. Boston tirou fotos no dele que tá chantageando ele para o Atom dormir com ele de novo. Boston, ter pinto de ouro tem seu lado negativo nesse caso, né? Atraiu um pirralho doido, obcecado e ridículo. A Sheo obviamente acredita no irmão dela, né, gente? Como irmã mais velha, ela encontrou o irmão dela nesse estado. Não é a primeira vez que ele está assim. Ele foi sincero com ela, então ela retribuiu isso acreditando nele. E além disso, gente, o histórico do Boston não ajuda muito ele, né? E aí a Sheo leva o Mil e o Ray para irem confrontar o Boston lá na casa dele. Ela fala que o Boston enganou o irmão dela para fazer com que ele durma com ele. O Boston fala que não foi isso que aconteceu. Isso é uma falácia, gente. Que foi o Atom que quis dormir com ele que insistiu, que ele queria experimentar e que foi ele que pediu para o Boston tirar fotos dele. Fotos essas, gente, que não são nudes, né? A Sheo até pede o Boston para ver as fotos ali, mas ela não tá acreditando nele. O Mil fala que o Boston dorme com qualquer coisa que respira, né? O que o Mil quis dizer aqui é o seguinte, que o Boston não dá a mínima para qualquer que seja a relação que a pessoa que ele vai dormir tenha com o seu ciclo social. O que era verdade no começo da série, né? Mas aqui não é mais. A Sheo dá um tapa na cara do Boston e fala como diabos ele pôde fazer isso, que o Atom é o irmão mais novo dela. O Boston fala que ele é imundo, mas não imundo o suficiente para chantagear as pessoas para dormir com ele. O Mil vira para ele e fala, você tem certeza do que tá falando? Vou deixar você falar de novo. É claro que o Mil tava se referindo ao Top aqui, né, gente? O Boston comeu o cérebro do Top ali para conseguir dormir com ele de novo. E na minha opinião, meus amores, em momento nenhum a Sheo ou o Mil associou o Boston, que é alguém promíscuo, quer dizer que ele seja um assediador ou um estuprador. Para mim, o Mil e a Sheo não fizeram essa associação completamente infundada, sem sentido, errada, ilógica. Mil estava falando que o Boston não dá a mínima para qual que seja a relação da pessoa que ele vai dormir com as pessoas que ele tem na vida dele. Ou seja, gente, se o Boston tentar negar que ele dormiu com o irmão da Sheo porque ele é o irmão da Sheo, não faz sentido. Notem que o Boston já manipulou e já mentiu para alguém sim para conseguir dormir com essa pessoa, gente, que é o Top. Mas isso é a minha opinião. Se você discorda de mim, tá tudo bem. Você é mais que bem-vindo a colocar sua opinião no campo dos comentários, claro, sempre com educação e elegância. A Sheo fala para o Boston que não importa quem começou, que o Atom é o irmão dela. A Sheo manda ele sair desse projeto, né, de administração do hostel, pra ele achar outra maneira para conseguir se formar e que a partir de agora ela, Mil e Ray vão fingir que eles nunca conheceram ele. Eles vão esquecer que eles foram amigos do Boston um dia, os três vão embora, mas antes o Mil toca nos ombros do Boston e dá um sorriso, gente. Ou melhor, é o Evil Mil aqui, tá? E, gente, eu senti pena do Cobrão sim, vocês sabem que quando o Evil Mil tá ausente, o Boston é o meu personagem preferido, mas eu vou falar o que eu venho falando ao longo de todas as reviews. Em algum momento o Boston ia ficar sozinho, sim, dito e feito. E se ele tá assim, gente, são consequências das escolhas que ele tomou, do seu egoísmo e tudo mais. Eu sempre falei pra vocês que quando essa hora chegasse, gente, a única pessoa que o Boston poderia culpar por isso é ele mesmo. Ah, Kennedy, mas o Atom tá mentindo, o Boston foi injustiçado aqui. Sim, ele foi, eu não tô falando que ele não foi. Mas isso não tira o peso dele mesmo, gente, que é um peso muito maior do que o Atom fez. Como eu disse em uma das reviews, gente, no final, esse tipo de pessoa egoísta e individualista, narcisista ao extremo, como é o Boston, sempre estarão somente com as pessoas que eles mais prezam, eles mesmos. O Dan visitou aqui a loja do Nick e a gente vê que o Dan deu super bem com o pai do Nick. E aí o Nick comenta com o Dan que antes de mudar a sua aparência, as pessoas que ele gostava nunca gostavam dele de volta e que ninguém dava em cima dele. O Dan flerta mais uma vez, gente, atacante camisa 10 nato, e fala para o Nick que agora ele é bonitão, que se tem alguém dando em cima dele, nisso ele dá uma erguida de sobrancelha que me arrepiou todo. Depois ele já fala, eu posso dar em cima de você, e o Nick já entra na jogada, né, gente? Ele fala que a noite anterior foi uma clara resposta, né, gente? Eles fizeram a arte marapelado, né? O Dan traçou o Nick, traçou com gosto, né, gente? Ferocidade, Brasil, é. E o clima começa a dar uma esquentada, né? Eles quase chegam a se beijar aqui, só que eles são interrompidos quando uma cliente entra na loja, né? E aí um pouco depois o Boston entra na loja. E o Boston quase vira o pescoço ali em 360 graus, gente, como se ele fosse a protagonista criança lá do Exorcista
Exorcista de 75, tanto que o Cobrão virou o rosto ali olhando para o Dan, gente. Na verdade, ele tava encarando o Dan de cima a baixo, sentindo o gosto amargo do ciúme. Eu acho que talvez um pouco confuso com os gostos do Nick. O que vocês acham? Comenta. O Boston pergunta para o Nick se o Dan é namorado dele. O Nick nega, fala que eles são apenas amigos, que ele só trabalha com o Dan. E aí o Boston pede ajuda do Nick para comprar uma nova capinha de celular, né, gente? Ele colocando o plano dele em prática porque ele quer que o Nick vê o protetor de tela dele, né, gente? Que é uma foto do Nick, inclusive foto essa que tá na tela para vocês aí, que eles liberaram um pouco depois. O Boston foi astuto, espertinho aqui, e esse gesto dele, gente, amoleceu, enfraqueceu o coração do Nick e o meu também, gente. Depois desse momento eu já tava imaginando Boston e Nick casado, cuidando de 2 cachorros lá nos Estados Unidos. O Boston com essa carinha de cachorrinho abandonado, né, gente, aquela de volta ao cão arrependido, deixa claro para o Nick que ele não tá legal, né, gente? E aí o Nick percebe que tem alguma coisa incomodando o Boston. O Boston até fala que ele não consegue manter as coisas que tem, que ele acaba quebrando tudo, gente. É óbvio que ele não tá se referindo aos seus produtos, né, e sim às suas relações, inclusive a relação dele com o Nick capita isso, porque ele vira para o Boston, fala pro Boston cuidar melhor de algumas coisas que elas não são substituíveis. O Boston dá um olhar para o Nick que eu diria que foi uma mistura de um olhar apaixonado e ferido. Seu tom de voz também exalando isso, gente, quando ele fala que ele pretende cuidar bem de agora em diante. E isso, na minha opinião, gente, foi o fogo final para o Nick voltar para o Boston. Reparem que essa atitude do Boston e a forma atordoada e abatida que ele parece se encontrar aqui fez com que o Nick se machucasse bastante, gente, que ele sentisse uma dor tão forte que tá demais para ele suportar. O Nick vai até o Boston. No primeiro momento, o Boston não quer se abrir com o Nick, só que a gente vê que o Boston começou a confiar no Nick e não subestima ele mais. E o Nick consegue sim criar um clima confortável para o Boston e o Boston acaba se abrindo para ele e conta para o Nick que seus amigos abandonaram ele. O Nick fala bem feito para ele, considerando o que ele fez. E o Cobrão, meus amores, não só mereceu escutar isso, como ele precisava escutar isso. O Cobrão tem que entender que se ele quiser culpar alguém para ele estar sozinho, ele só pode culpar a si mesmo. O Nick começa a confortar o Boston, né, gente? Eu já falei para vocês, o Nick ama ele demais. Boston fala para ele que não sabe por que as pessoas odeiam ele. Boston, quer que faz uma lista, querido? Pelo amor de Deus. O cara fala que detesta hipocrisia, mas é a própria hipocrisia a pessoa. Tá, meus amores, eu tô brincando, tá? Continuando aqui na emoção dessa cena, o Boston fala para o Nick que ele não sabe por que ele não consegue parar de fazer merda com as pessoas. O Nick fala para ele que talvez o Boston só quer ser amado, só que ele não sabe como. O Boston pergunta por que é que o Nick ama ele, que ele fez muitas coisas ruins para o Nick, que ele tem muitos defeitos, né? E o Nick fala para ele que ele também é alguém ruim. O que o Nick quis dizer aqui, gente, é que ele também tem os seus defeitos, assim como o Boston, e que isso não é uma barreira para a relação deles. O Nick aceita e ama o Boston com os defeitos que ele tem e ele espera que o Boston faça o mesmo com ele. O Nick até chega a engolir seco nesse momento, gente, porque a gente vê ele sentindo uma dor sim ao admitir tudo que ele sente para o Boston, gente, porque ele sabe, ainda tem aquela pulguinha ali dentro dele que o Boston pode machucar, destruir, aniquilar o coração dele a qualquer momento, como ele já fez antes. O Nick até fala que um merece o outro, né? Como se eles fossem a tampa e a panela defeituosa aqui, mas que se casam. O Boston admite que sentiu a falta dele, o que deixa o Nick extremamente emocionado, e ele vai lá e beija o Boston. Beijo com muita força, cheio de sofrimento, cheio de dor, mas também cheio de amor e esperança. Ele chora muito e admite que ele também sentiu muita falta do Boston, e o Boston acaba chorando nesse momento também. Explicando o Boston primeiro, gente, é como ele disse, né, que ele não queria se importar com ninguém, que não queria se ligar com ninguém, porque existia uma possibilidade dele ir embora. Só que ele se perdeu completamente nessa neura, nesse medo dele de sentir falta, de sentir a dor da saudade ali de pessoas que foram importantes para ele. E ele deixaria para trás quando ele fosse embora. Ele ficou cego e acabou perdendo o que realmente importa de tal maneira que ele sente que isso não é mais recuperável, que ele não merece ser amado e que ele não sabe amar. Mas com o Nick, gente, as coisas gradualmente
passo a passo mesmo foram mudando. E agora o Boston não só sente que ele merece ser amado, como ele sente que alguém ama ele pelo que ele é. Ele está disposto a tentar amar essa pessoa de volta o máximo que ele conseguir, que ele vai dar tudo de si para isso, que ele ainda pode estar confuso do que é o amor, gente, já que esse significado há muito se perdeu na cabeça e no coração dele, mas que ele está disposto a amar novamente, ele está disposto a tentar amar mais uma vez pelo Nick, que também ama ele. Sobre o Nick, gente, eu destaquei para vocês algumas vezes que, de primeiro momento, ele criou uma dependência emocional muito forte do Boston, dependência essa que ele venceu, que ele se livrou no episódio anterior. Então agora ele decidiu ficar com o Boston, tentar com o Boston, amar o Boston pelo amor. Você gostando ou não, o Nick ama o Boston e só quer ficar do lado da pessoa que ele ama. Só quer dar uma chance para a pessoa que ele ama mudar, amadurecer, evoluir. E parece que o cobrão aqui, gente, pela primeira vez, ele está disposto a isso. Então o Nick está disposto a perdoar todos os defeitos do Boston, tudo que o Boston fez com ele. Logo, Nick e Boston, pela primeira vez, fazem amor. Então a cena é muito mais calma, mais terna, mais serena. Música completamente diferente do que tocava nas outras cenas dele, né, gente? O Jojo enfatizando com todas as letras que Boston e Nick aqui fizeram amor. Parecida com a cena do Sam. Boston vão ali no bar onde eles se encontram com o Atom, né? E a gente vê várias pessoas no bar ali olhando para o Boston, né? O que deixa o Nick com ciúmes. E o Boston sorrindo à toa por ver o Nick com ciúmes, gente. Eu vivi para ver esse momento, parte 1. E o Boston quer resolver as coisas com o Atom ali na porrada, né, gente? Só que o Nick para ele. Fala o plano que ele teve ali para ajudar o Boston a ensinar uma lição para o Atom. Para esse plano, gente, o Nick fingiu seduzir o Atom. E o Atom caiu, né, meus amores? E aliás, gente, o Mark beija gostoso qualquer um, né, gente? E o Nick consegue enganar o Atom e a pegação entre eles foi fervorosa, hein? E o Boston aparece, tirando foto deles ali se beijando, né? Ele fala que vai expor o Atom ali na internet, assim como o Atom fez com ele. O Nick acalma o Boston aqui, fala para o Atom que o que ele fez foi errado. O Atom pede desculpas para o Boston, fala para ele que ele só quer que o Boston ame ele como ele ama o Boston. E aí o Boston olha para ele tipo assim, bicha, deixa de ser emocionada, meu querido, eu dormi com você uma vez. Eu sei que eu sou o Boston pinto de ouro, mas não é pra tanto também, né? E a cara que o Nick faz aqui de tipo, eu realmente me prestei a esse papel, eu realmente tô presenciando essa humilhação e tô fazendo parte dela, foi maravilhoso. E aí o Boston deixa claro para o Atom que o Atom não ama ele, gente. E o Atom fala que o Boston transformou ele em gay. E o Boston fala que isso não existe. Isso não existe mesmo, gente. O Atom nasceu assim. Ninguém transformou ele, nem nada. Boston apenas ajudou o Atom a se descobrir. Mesmo o Cobrão sendo do jeito que é, gente, a gente tem que admitir. Ele é bem sensato em algumas coisas. E o Nick concorda com o Boston, né, gente? Que o Atom nasceu aqui e que ele apenas descobriu quem ele é. E ele fala para o Atom que ele entende que amar alguém unilateralmente é doloroso, mas para ele não se apaixonar por um idiota terrível como o Boston, né, gente? O Nick tá defendendo ou tá atacando o Boston, gente? Sinceramente, ele tá fazendo as duas coisas, o que já era esperado, né, gente? Afinal, o Boston é um imbecil, né, gente? É um cobrão, é um filho da puta, mas continua sendo o meu cobrão, continua sendo o meu personagem preferido. Os caras que o Boston fez aqui, gente, de tipo, ele tá falando a verdade mesmo, né? Fazer o quê? Eu sou assim, ou melhor, eu fui assim. Talvez o Boston mude, né, gente? Ele tá no caminho pra isso. O Boston todo bobinho, apaixonadinho ali, tirando várias fotos do Nick, né? Falando para o Nick que agora a câmera dele só vai ter fotos do Nick, porque ele só vai dormir com o Nick a partir de agora. Ele reitera para o Nick aqui algumas vezes que ele vai para os Estados Unidos daqui a alguns meses, que ele nunca levou ninguém a sério, que ele nunca namorou ninguém, parte porque o Boston pensa que ele ia embora, né? A gente já conversou muito sobre isso ao longo das reviews, mas ele fala que o Nick pode ser a sua exceção, gente. Inclusive ele pede o Nick em namoro. Que o Nick fez ele perceber quem é a pessoa que realmente se importa com ele, quem é a pessoa que aceita ele, não importa o quanto horrível seja o seu comportamento, não importa o quão desagradável ele seja, que ele quer passar o resto do tempo que ele vai viver ali na Tailândia amando essa pessoa, né, gente, estando com essa pessoa. E pra ver o Boston fazendo isso, gente, parte 2. E aí ele dá um beijo apaixonado no Nick, beijo esse que o Nick responde, mas ele não fala sim, mas também não fala não, sobre o pedido de namoro do Boston. Ele também sai pela tangente aqui, assim como ele fez com o Daddy Dan. Só que parece que o Boston interpreta que o Nick aceitou sim namorar ele, gente, porque primeiro, o Boston sabe
sabe que o Nick ama ele. E segundo, gente, ele sabe que o Nick não consegue resistir a ele. Por mais que ele tente, ele não consegue. E sim, gente, eu não duvido que o Boston está se apaixonando pelo Nick, mas na minha opinião, ele não me parece ser o tipo de pessoa que largaria o sonho dele por causa de alguém. Ou seja, que ele desistiria de ir para os Estados Unidos para ficar ali na Tailândia namorando o Nick. É claro que ele quer estar com o Nick, gente, que ele quer ficar com o Nick, que ele se importa, se preocupa e gosta do Nick, porém reparem que ele sempre menciona que ele vai embora em algum momento. O Nick também me pareceu que ele já não tem mais certeza se ele quer ter um relacionamento sério com o Boston, tanto que ele deixou em aberto, né, gente? Sim, ele ama o Boston, gente, mas talvez ele tenha entendido que o Boston pode não ser a pessoa que ele deva ter um relacionamento a sério, principalmente que além de tudo o que aconteceu agora tem a questão de que o Boston praticamente já tá de malas prontas para ir embora. Eu acho que eles podem ficar juntos sim no episódio 12, aproveitando o tempo restante que eles têm juntos, mas eu acho que eles vão acabar tomando caminhos separados. Com isso acontecendo, gente, o Boston indo embora, o sentimento que o Nick tá começando a nutrir pelo Daddy Dan cresça, se expanda, fica maior, mais forte e verdadeiro também, né? E aí o Nick vai atrás do Daddy Dan e fala que sim, que ele vai aceitar namorar ele. Ah, Kennedy, existe relacionamento à distância? Sim, meus amores, eu sei que existe, mas com a personalidade que o Nick e o Boston têm, se eles tiverem relacionamento à distância, na minha opinião, vai ser um relacionamento à distância aberto. E relacionamento aberto já é difícil no presencial, gente, imagina a distância. Boston para o Nick, os dois estão se beijando aqui na pista de dança, é um dos sonhos do Nick, né, gente? A gente vê que o Nick é um cara extremamente sonhador e romântico, e o Boston tá tentando atender os pedidos dele, né, gente? Ele é bem fofo, bem romântico aqui com o Nick nesse momento, só que isso não dura 2 segundos, porque depois ele tá dando em cima do Baldwin e traçando ali o Baldwin, né, gente? Ele se pegando com uma ferocidade. E eu sei que algumas pessoas vão falar que essa cena veio do nada, que essa cena quebra a construção do Boston, gente, mas eu discordo disso e vou explicar por quê. Coisa que o OnlyFans trabalhou com a gente aqui em relação ao Boston é o como que ele se atraía muito pelo Top e como que o Baldwin é parecido com o Top em alguns quesitos, gente. Eles têm 3 jeitos ali. O Baldwin se veste como o Top em alguns momentos, se comporta como o Top. Eu acho que isso pode ser uma das coisas que levou o Boston a se interessar pelo Baldwin. E vamos ser sinceros, meus amores, o Baldwin é bonito demais. E a outra coisa, meus amores, que eu acho que é o que mais pesou aqui, foi o fanservice, né, gente? Foi o pessoal querer ver o Baldwin passando o rodo em todo mundo. Mas mesmo que isso tenha sido fanservice, eu não acho que isso estrague o desenvolvimento do Boston, tá, gente? O desenvolvimento do Boston tem alguns problemas, mas eu acho que não é esse daqui, e eu já vou explicar por quê. Vamos só terminar de narrar essa cena aqui, gente, que é o momento que o Nick pega os dois ali se pegando, e aí o Boston tenta se fingir de besta, né, gente? Tenta bancar os sons aqui, mas o Nick deixa claro pra ele que ele viu. De primeiro momento, eu achei que o Boston estava traindo o Nick ali, gente, porque ele queria, de propósito, partir o coração do Nick, porque ele estava começando a pensar ali que o Nick realmente não estaria pronto pra abrir mão dele ali, que o Nick realmente iria querer seguir ele pra Nova York ali, ficar com o Boston, e o Boston não queria isso, né, gente? Então ele decidiu partir o coração do Nick, gente, pra tentar diminuir aí o sofrimento que o Nick sentiria quando ele fosse embora. Só que aí a conversa dele e do Nick mudou meu pensamento. O Nick fala para o Boston pra ele parar de fingir ser quem ele não é, e ele não é bom nisso, gente. O Nick fala que na verdade ele não pode aceitar o Boston como ele é, e o Boston bem naquele estilo, né, é ele que eu como, mas é na sua mão que eu seguro, tá, gente? Eu tô brincando ou não. A gente vê que o Nick é muito monogâmico, né, gente? Já o Boston não é. Não daria certo entre eles, a vibe deles não se encaixa aqui, pelo menos não nesse momento. Por mais que o Boston sente que ele se apaixonou pelo Nick, gente, na verdade ele estava se apaixonando pelo Nick. Claro, como um espelho que o Boston não está pronto para ter esse relacionamento. Ele mesmo deixou claro que só quer se dedicar a ele, e também, meus amores, o Boston praticamente disse para o Nick não seguir ele até Nova York, né? Que o Nick não conseguiria acompanhar ele, gente. Os dois estão em mundos diferentes. E eu não nego que o Boston está se apaixonando pelo Nick, mas não é e nunca foi um relacionamento sério. O Boston pode sim gostar do Nick, mas não querer ter um relacionamento sério com ele, né? E, meus amores, ele ter traído o Nick ali na primeira oportunidade deixa isso claro, como que ele não leva a sério essa relação, e o como que, diferente do Nick, o Boston não é monogâmico. Eles não chegam a usar a palavra monogâmico nessa cena, gente, mas eles falam isso com outras palavras. Por exemplo, quando o Boston fala para o Nick que namorar tem a ver com sentimentos e que separa ali questão de carne, questão de desejo e físico ali, que basicamente ele pode namorar o Nick
Nick, mas pode ficar com outras pessoas. Ou seja, ele queria um relacionamento aberto com o Nick, mas ele não deixou isso claro, e a gente vê que o Boston não serve para estar, pelo menos não por agora, em um relacionamento monogâmico. Com isso explicado, meus amores, eu acredito que vocês já começaram a entender o meu ponto de vista. Na minha opinião, gente, o desenvolvimento do Boston em relação à série não foi para mudar aí o seu comportamento promíscuo, o seu comportamento de piranha, e sim, gente, para ele começar a se importar aí com as pessoas ao redor dele, né, gente, com os seus. Ele mesmo abriu a boca várias vezes para falar na série que ele não dava a mínima para nada e para ninguém. E eu trabalhei muito isso com vocês ao longo das reviews. Na novel eles deixam isso mais claro, né, até porque a gente tá na cabecinha do Boston em alguns momentos. E na série faltou um desenvolvimento em relação a isso. O pai do Boston aqui foi esquecido completamente no churrasco. Toda a questão ali da gente conhecer o passado do Boston também. Qual que é o background desse personagem, gente? O que aconteceu com ele que levou ele a se comportar dessa maneira, gente? A gente não teve, né? E eu acho que a gente tinha que ter sim. Gente, eu não acho que eles quebraram o desenvolvimento do Boston, que arruinaram o personagem só pra causar nesse episódio, por exemplo, gente, só pra transformar o Boston aí num vilão no final da série. Eu acho que não, porque em relação a ele começar a se importar com as pessoas que estão ali ao redor dele, das pessoas que se importam com ele também, a ele parar de ser tão egoísta em relação a isso, gente, ele aprendeu, ele amadureceu em relação a isso. E ele pode continuar tendo esse comportamento promíscuo, esse comportamento piranha aí que ele tem, desde que ele faça com proteção, desde que ele tenha o consentimento da pessoa e desde que ele não pegue gente casada, gente, tá tudo certo. Não significa que uma pessoa ter esse comportamento libidinoso quer dizer que ela não se importa, quer dizer que ela não liga ali para as pessoas que se importam com ela, que gostam dela. E era como o Boston era no começo, mas aqui ele não é mais, né, gente? Isso ficou claro pra gente nesse episódio, porque a gente viu ele sentido, gente. Ele sentiu sim por causa do Nick e por causa do Mil. Enquanto ao Nick, gente, ele disse várias vezes que ele poderia aceitar quem o Boston é, que ele ama o Boston do jeito que ele é, que o Boston não precisava mudar, porque o Nick ama ele do jeito que ele é, gente. O Boston nunca escondeu quem ele é de verdade, ele sempre teve esse comportamento libidinoso. Só que o Nick, gente, nessa altura do campeonato, ele descobriu que não, ele não pode aceitar quem o Boston é, não, ele não pode amar o Boston por quem ele é, porque ele e o Boston são extremamente diferentes nesse quesito. O Nick é uma pessoa muito monogâmica e o Boston. E eu até falei pra vocês que eles poderiam ter um relacionamento aberto, né, gente? Mas não daria certo aqui, ao meu ver. Por quê? Por causa do Nick, meus amores. Ele não aguentaria ficar em um relacionamento aberto com o Boston. E isso ficou claro pra gente porque enquanto o Boston tava ali se pegando com o Baldwin, um cara deu em cima do Nick ali e o Nick recusou, falando que ele tava ali com o namorado dele e tal. Consegue encontrar o Nick ali, que está sozinho ali na calçada, e o Boston fala que tem um presente de ano novo pra ele. Ele dá pra ele ali uma foto que ele tirou do Nick ali, que ele moldurou, e o Nick fala que ele gosta dessa foto, mas que ele não pode aceitar esse presente, porque ele fala que ele acha que agora ele voltou a amar mais ele mesmo do que ele ama o Boston. Aqui a gente vê o Boston se desesperando. Ele até chegou a convidar o Nick pra ir pra casa dele essa noite, gente, pra eles passarem ali a noite juntos, só que o Nick recusou. E o Nick fala para o Boston que ele acha que ele já conseguiu superar, que ele acha que o Boston é o tipo de pessoa que deve seguir sozinho, que ele não vai conseguir ficar fingindo por muito tempo ser quem ele não é, deveria voltar a viver a vida atrevida, libidinosa que ele tanto gosta, e não está com um cara sonhador e romântico e monogâmico como o Nick. Ele também deseja boa sorte para o Boston aí na sua caminhada, fala que ele está feliz sim por ter conhecido o Boston esse ano, mas que pra ele já deu, né, gente? E aí ele vai embora. Quanto ao Boston, ele termina do jeito que eu falei pra vocês que ele ia terminar, completamente